Fala meu mano, antes desse vídeo começar eu gostaria de convidar você a assistir as minhas lives na Twitch, mano. Ao vivo toda segunda, quarta, sexta e domingo lá na Roxinha. Eu sei que você vai se divertir muito e eu adoraria a sua presença. Tamo junto meu mano, me dá essa chance, link na descrição, um beijo. O Takeru é um cara feio, cansado da vida e já de meia idade, que detesta a rotina sem graça que ele leva. Um dia, depois de voltar do trabalho cansativo e chato de sempre, ele se joga no sofá pra assistir numa TV e colocar no canal do Drezinho Nemes. Mas do nada, o cara é teleportado para uma dimensão estranha, onde encontra uma versão genérica de um herói qualquer sentado bem na frente dele. O sujeito se apresenta dizendo que é responsável pelo sistema solar. O Takeru, confuso, pergunta se ele é um tipo de alienígena, mas o cara explica que é mais como um deus. Pelo menos no que diz respeito ao nosso prota. Resumindo, o trabalho dele é garantir que a vida em diferentes planetas não suma do mapa, ou seja, não role uma extinção em massa. Para isso, ele manda outras pessoas para vários mundos e vê no que vai dar. E adivinha só, o Takeru é o próximo da lista. Claro que ele pode recusar, mas como tecnicamente ele já morreu, a alma dele vai sumir se ele não topar a viagem. O Takeru reclama, dizendo que isso é injusto, e de fato é. Só que não tem muito o que fazer, não é mesmo? Mas o Deus garante que ele não precisa se preocupar tanto, já que ele vai receber poderes especiais para sobreviver nesse novo mundo. O detalhe é que ele ainda não decidiu quais habilidades dar para o nosso prota, então ele puxa um bloquinho de notas e começa a rabiscar ideias. Magia extremamente poderosa com certeza seria essencial, então o deus anota a mana no máximo e pergunta pro Takeru se ele quer mais alguma coisa, e já que os pedidos estão liberados, o nosso prota pede o que qualquer homem pediria: uma namorada gótica grandona e misteriosa. Só que considerando quão feio e sem graça ele é, o Kami avisa que isso não vai ser muito fácil. Mesmo assim, ele promete tentar dar um jeito quando ele chegar lá. Como bônus, o deus ainda garante uma habilidade de busca incrível, entendimento global de idiomas e várias resistências contra debuffs. Ele mesmo não sabe se é permitido entregar tantos atributos apelões de uma vez, mas já não dá pra voltar atrás, porque o corpo do nosso prota começa a sumir do nada. Então ele deseja boa sorte na nova vida. No instante seguinte, o Takeru acorda deitado do lado de uma árvore. Ele já entendeu bem o que aconteceu, mas ele fica sem saber por onde começar. Ele então resolve simplesmente andar em uma direção qualquer, na esperança de encontrar alguém. Por sorte, logo avista uma vila, só que ir até lá de mãos abanando não vai ajudar, porque ele está totalmente duro, e eu não tô falando de dinheiro. E é aí que ele se lembra da tal habilidade de busca que o deus comentou, que pode ajudar a ele conseguir materiais, e quem sabe algum dinheiro. Nisso ele ergue um galho, grita pela magia de busca, mas nada acontece. O desespero logo bate, porque se ele não aprender a usar o seu poder logo, ele vai acabar morrendo de fome. Então ele começa a rabiscar possíveis palavras de ativação no chão, até que ele tem a ideia de simplesmente falar procura. E funciona, ícones roxos aparecem sobre os itens coletáveis da área, e ao falar escanear, aparece uma descrição detalhada dos objetos. Então ele começa a juntar tudo que encontra por ali, e depois de alguns minutos ele já tem uma coleção de plantas, mas a maioria é rank E, o que faz ele duvidar se valeu o esforço. Nesse meio tempo, ele encontra uma pedra bonitona e pensa se não daria pra vender, mas ao escanear ele descobre que é um pedaço gigantesco de bosta de cocô fossificado. Porém, o negócio brilha por algum motivo, então não dá pra reclamar. Como já reuniu recursos suficientes, então ele decide ir até a vila e ver se consegue uma grana com isso. O nosso prota finalmente chega ao portão e encontra um dos guardas, e fica difícil saber se o Takeru é alto demais ou se o guarda é baixo demais. O nome do cara é Marlo, que estranha ver alguém dizendo que é coletor, já que isso não é muito comum por lá. Ele simplesmente supõe que o nosso prota veio vender materiais, então ele abre o portão e indica a loja geral da vila. O Takeru entra na loja e encontra o dono do balcão. Ele pergunta se ele está interessado em comprar algumas coisas, e sem pensar muito tira da bolsa justamente a pedra de cocô brilhante. O comerciante fica de boca aberta ao ver o objeto, achando que é um achado incrível. O dono da loja oferece pagar 5 moedas de ouro pela pedra. O Takeru fica feliz em saber que conseguiu vender o seu cocô brilhante, mas não tem ideia do quanto aquilo realmente vale por ali. Então ele pede uma explicação. O comerciante explica que para ficar numa estalagem o preço gira em torno de 500 raves, e 5 moedas de ouro equivalem a 5 raves, ou seja, aquela pedra vale bem mais do que ele imaginava. O dono pergunta se o Takeru tem mais coisas para vender. Ele então despeja a bolsa no balcão e o comerciante fica de boca aberta de novo com a quantidade de plantas exóticas que ele conseguiu juntar. Mano, não é só ir lá na floresta, essas flores estão lá, mano. Porra, não entendi, cara. É só ir lá na floresta, vai estar lá, cara.
É especial porque ele viu a planta? Não entendi. Impressionado, ele pergunta por que o Takaro veio justamente parar numa vila tão afastada carregando itens tão preciosos. O Takaro responde que só pegou tudo no caminho. O comerciante então explica que ele precisa de um minério chamado Mirithril, das montanhas do leste. Que coincidência, eu já vi esse nome Mirithril em algum lugar. Onde será, hein? Parece trabalhoso, mas ele oferece pagar 360 moedas de ouro pelo serviço. O taqueiro aceita na hora, mas o clima fica mais sério. O velho avisa que há monstros perigosos naquela região. A notícia deixa o nosso prota meio nervoso, mas não há muito o que fazer além de ter cuidado. Naquela noite, o nosso prota aluga uma estalagem na vila e fica aliviado por finalmente poder descansar. Nesse momento, uma das funcionárias bate na porta e entra com uma bacia de água quente. O Takaro logo pergunta que porra é isso aí, minha filha? Cadê a banheira, o chuveiro, a eletricidade? E ela responde claramente que não sabe o que é isso, mas diz que isso faz parte do serviço. Os hóspedes recebem água para se limpar. Afinal, o fedor do nosso prota quase fez os olhos dela lacrimejarem da recepção. O taqueiro agradece a gentileza, mas comenta que preferiu um banho de verdade. Na hora, o nosso prota lembra que o deus deu a ele o poder de usar magia, então deve conseguir lançar um feitiço de limpeza. Ele tenta usar a magia gritando clean, ou seja, limpo, e dá certo de primeira, mas a sensação da magia passando pelo corpo faz ele soltar uns sons meio estranhos, mano. Esse cara, não sei não, mano, esse cara aí tá meio suspeito. No dia seguinte, ele sai para coletar mais itens quando percebe um símbolo novo aparecendo na sua habilidade de busca. Cada ícone representa um tipo de loot, então ele se aproxima curioso. Para o seu horror, ele encontra um esqueleto em decomposição no chão, e ao usar o scan descobre que o morto se chamava Berlia, que provavelmente morreu lutando ali há algum tempo. Inspecionando mais de perto, o nosso prota encontra um medalhão com uma carta. Era da irmã mais nova de Berlia, agradecendo pelo esforço dele trabalhar para tratar da doença do pai, mas acima de tudo ela pedia que ele voltasse vivo pra casa, pedido que claramente não foi atendido, né? Afinal o cara... Comovido, o Takaro passa mais de uma hora fazendo um enterro para Berlia. Depois desenha um círculo e ergue uma barreira mágica para acampar em segurança. Na manhã seguinte, ele segue até a Floresta das Árvores Brancas, um lugar sinistro e lotado de monstros, segundo as histórias. O Takaro teria adorado evitar essa área, mas é o único caminho para chegar às montanhas do leste. Nisso, ele lança um feitiço de luz para enxergar melhor e começa a escanear, mas ele não encontra nada muito valioso. O mais estranho é não ver nenhum monstro, apesar da fama do lugar. Ele então decide não questionar e aproveita a calmaria para avançar rápido. Porém, no meio da corrida, o cara simplesmente escorrega e despenca de um penhasco. A queda seria fatal, então ele começa a gritar nomes de feitiços aleatórios na esperança de se salvar. Por sorte, quando ele fala flutuar, um feitiço de flutuação ativa e ele pousa em segurança. Agora, preso no fundo de uma caverna, o nosso prota nota várias jazidas de minério nas paredes e resolve aproveitar. Ele consegue extrair metais valiosos como prata, mas nada de Mirithril, então ele decide ir mais fundo. Ao caminhar um pouco, a sua busca detecta um minério de rochas, mas antes de chegar lá, a caverna inteira começa a tremer. Ele lança uma explosão controlada de fogo nas pedras e com sorte encontra um pouco de Mirithril, embora em quantidade pequena. O problema é que o tremor volta e ele teme que o teto desabe. O sensato seria ele sair dali e voltar outro dia, mas como o maluco tá obcecado, ele resolve continuar. Mais adiante, ele encontra uma abertura que leva a um aquífero lindo, com água brilhando de forma deslumbrante. Ao usar o seu escaneamento, ele descobre que é água mágica de dragão celestial Rank S. É a coisa mais valiosa que ele já viu, mas a palavra dragão já o deixa desconfortável. E de fato, assim que ele encosta as mãos na água, algo colossal emerge dali, o próprio dragão ancestral. O bicho o encara, liberando uma pressão mortal para intimidar o nosso prota, mas ele mal sente. Ciente de que invadiu o território do dragão, o nosso prota pede desculpas de coração. A reação surpreende a criatura, que nunca tinha visto alguém tão calmo diante dela. Claro, né, mano? Todo bufado e cheio de habilidade, até eu. O dragão, chamado Vulgus, se interessa pelo taqueiro e pergunta se ele realmente é humano, já que a sua mana é absurdamente alta, até maior que a dele próprio. O nosso prota fica sem entender nada. O Vulgus então faz um pedido. Ele quer que o taqueiro choque seu ovo, já que ele não tem mana suficiente. Em troca, ele daria a ele uma enorme quantidade de minério de Mirithril. O nosso prota aceita, mas no meio do
processo, o ovo começa a sugar toda a sua mana até deixá-lo inconsciente. E quando desperta, ele encontra um filhote de dragão diante de si. O Vulgus fica feliz em ver o seu filho nascer, mas surpreende o taqueiro ao pedir que ele leve o pequeno com ele em sua jornada. O taqueiro pergunta se ele tem certeza, mas o dragão explica que ele é mais forte do que imagina e que o filhote estaria mais seguro com ele. E assim, com a desculpa que precisava comprar leite no fundo do lago, o Vulgus mergulha e deixa seu filho, chamado Bi, aos cuidados do nosso prota. O nosso prota e o seu dragão finalmente conseguem sair da caverna, mas já tá quase escurecendo e atravessar a floresta à noite seria bem complicado. Então o nosso prota decide que é melhor acampar por ali e continuar a viagem no dia seguinte. O Takara então pede para que o Bi se prepare para montar o acampamento. Primeiro, ele pega na bolsa de armazenamento um pouco de água mágica que tinha encontrado na caverna. Aparentemente esse tipo de água é essencial para o crescimento de um dragão jovem, então foi ótimo ele ter coletado bastante. Depois que o Bi termina o primeiro copo, ele pede mais, só que quando o Takaro traz outro, ela empurra o copo de volta para ele, querendo que ele tome. Ele não fica muito animado com a ideia de beber uma água onde um dragão provavelmente nadou pelado por séculos, mas ele não quer desagradar o Bi, então ele toma tudo de uma vez, e para surpresa dele, nem tem gosto ruim. Chega na hora de montar o acampamento, e o Takaro coloca algumas pedras mágicas no chão para criar uma barreira de proteção. Tecnicamente essas pedras são raríssimas nesse mundo, mas ele consegue criar uma só concentrando magia na mão e pensando bem forte no feitiço. A que ele fez agora é uma pedra de aquecimento, perfeita para preparar o jantar. Nisso ele coloca a pedra na fogueira e começa a cozinhar um belo bife grelhado com um ensopado de carne para acompanhar. É o prato preferido dele e parece que o Bi também quer provar, porque ela está praticamente babando de tanta vontade. O Takaro não tem certeza se é uma boa ideia dar uma comida sólida para um dragãozinho que nasceu faz 2 horas, mas ele acaba servindo um pouco mesmo assim. Nisso o dragãozinho queima os lábios logo na primeira colherada, mano, não deu nem pro cheiro. Ele dá uma soprada para esfriar e entrega de novo para ela, e dessa vez ela prova direito e simplesmente adora. O Takaro fica feliz de ver que Bi curtiu tanta comida, mas se pergunta como ele está lidando com o fato de ter deixado o Vulgus para trás. Nisso a Bi só olha para ele com uma expressão confusa, tipo, mano, por que eu sentiria falta do Vulgus se eu tenho você aqui? E o abraça. Curioso, ele usa sua habilidade de avaliação nela e se surpreende ao ver que Bi já é rank B, mesmo sendo tão pequena e fofa. Além disso, ela tem uns talentos absurdos, como evolução ilimitada, então vai acabar ficando mais forte que ele com o tempo. O Takara então tenta deixá-la ciente de que ela não pode sair por aí fazendo loucuras, mas a Bi nem presta atenção. No dia seguinte, ele escala o penhasco e ao chegar no topo ele percebe que a floresta parece totalmente normal agora, e fica se perguntando o que causou uma mudança tão drástica de um dia pro outro, mas ele decide que não é problema dele, mano. Foda-se. Mas já que ele tá ali, ele resolve aproveitar para coletar alguns ingredientes de rank C. Só que quando está prestes a começar, o Bi vem voando em pânico dizendo que tem algo assustador por perto. Nisso o Takaro muda o modo de busca para detectar monstros hostis. E claro, ele encontra meia dúzia se aproximando. O nosso prota não é muito fã de lutar não, mano, mas ele sabe se virar bem. E de repente, um grifo de pedra aparece atrás dele. Comparado ao dragão Vulgus, isso aí é fichinha. E ele já tá até imaginando o sabor que essa carne deve ter. Nisso ele conjura um escudo para se proteger e lança 3 agulhas de gelo que abatem o bicho de uma vez só. Logo em seguida, uma matilha de lobos parte para cima dele e o nosso prota lança magia de reforço para aumentar a velocidade, salta para evitar o primeiro ataque e endurece as mãos e os pés com magia antes de acertar um chute que esmaga o crânio de um dos lobos. Dito isso, ele elimina um por um e quando termina tem carne suficiente para vários jantares, mas ao olhar em volta ele percebe que ainda tem um monte de monstros por perto. Se for enfrentar todos, ele vai ficar preso ali por semanas. Ele pensa que seria ótimo poder simplesmente evitar a briga, e nesse momento o Bi agarra o braço dele e começa a puxá-lo pro alto. Ele não esperava que isso funcionasse, mas a bichinha aí é forte, mano, e consegue levantá-lo. O problema é que nesse ritmo levaria uns 5 dias úteis para sair da floresta. Então o Takaro lança uma magia para reduzir o próprio peso, e aí eles disparam pelos céus como um foguete. Só que o Bi não é exatamente
exatamente um piloto confiável, e no meio do voo ela solta o cara sem querer. O Takaro despenca, mas ele sobrevive, com uma leve fratura no quadril, é claro. Pelo lado bom, ele saiu da floresta em poucos minutos. Nisso, como eles já estão perto da vila, ele prefere ir a pé dessa vez. No caminho, Bia aponta pro galho que ele carrega e pergunta o que é. O nosso prota então explica que é um ramo de árvore da chuva, que estava guardando na bolsa que Deus lhe deu. Nisso, a Bia parece entender algo e sopra um pouco de magia sobre o galho, despertando a sua forma verdadeira. O Takaro não faz ideia de como isso funcionou, mas antes que possa pensar, ele ouve um rugido alto vindo da floresta. A Bia sai voando na direção do som, do nada, e o Takaro vai atrás. Lá, encontram uma garota elfa encostada em uma árvore. Ele corre para ajudar, achando que ela foi atacada, mas ela diz que não está ferida, só faminta. Não come nem bebe há 3 dias e está prestes a desmaiar. O Takaro não consegue deixá-la assim, mano. Então ele oferece água e o almoço que estava preparado para si mesmo. A elfa devora tudo em segundos e, recuperada, ele aproveita para fazer umas perguntas. Como ela conseguiu se perder se a cidade mais próxima fica a 1 dia de caminhada? A garota fica meio sem graça e admite que saiu com pressa e acabou se perdendo. E para piorar, nem levou os mantimentos. Ela tenta inventar uma desculpa, mas ela acaba se aproximando demais dele. E digamos assim que o Takaro percebe que, bom, o cheiro dela não é dos melhores. Ela se defende dizendo que é culpa dos dias acampando sem banho, o que faz sentido, mas não melhora a situação. Ofendida, ela agradece pela ajuda e sai andando, ainda sem direção nem suprimentos. O Takaro só suspira e segue seu caminho, não é mais problema dele. Logo, ele e a Bi chegam na estrada e vem uma carroça se aproximando. O cocheiro cumprimenta e pergunta se ele é um mago, por causa do cajado. Meu cajadão grandão. O Takaro responde que não, ele prefere trabalhos tranquilos e é só um coletor. O homem se surpreende ao ver que ele vai até a vila a pé e até oferece uma carona. Nisso, o Takaro aceita, mesmo achando que pode ocupar muito espaço, mas a família garante que não tem problema. Durante a viagem, ele percebe que as crianças parecem gostar naturalmente dele, o que ajuda a deixar os adultos mais simpáticos também. Eles explicam que na vila todo mundo se ajuda e que se ele fosse uma pessoa ruim, o sino mágico da carroça teria tocado. O Takaro acha incrível que exista uma magia dessas e já começa a pensar em fazer uma para si. De repente, uma dessas criancinhas aí ouve um barulho vindo do casaco dele. O nosso prota admite que está levando um monstro raro, o que deixa todos curiosos, mas ao invés de se assustarem, eles acham normal. Os aventureiros às vezes domesticam criaturas afinal. Nisso, o Takaro deixa a Bi sair, pedindo apenas para ela não morder ninguém. As crianças ficam encantadas com ela e os adultos impressionados por ele ter domado um filhote de dragão. Mais tarde, quando eles param para acampar, o Takaro ergue uma barreira protetora, garantindo que todos estarão seguros. Uma das mulheres aí, chamada Elisa, se prepara para cozinhar, mas ele oferece ajuda e puxa de dentro uma bolsa várias panelas, o que deixa as crianças boquiabertas. Então o nosso prota explica que a sua bolsa funciona como uma caixa dimensional, com um espaço interno bem maior do que parece. Depois do jantar ficar pronto, todos comem felizes, especialmente Palme, que já não aguentava mais carne seca. Mais tarde, eles cantam e dançam juntos, e até chamam o Takaro para participar. Ele nunca viveu algo assim na Terra. As suas noites sempre foram solitárias em frente à TV e o celular na mão direita, e ele percebe então como é bom comer e se divertir com outras pessoas. Logo cedinho, o Takaro começa a cuidar das suas ferramentas, enquanto o comerciante e a esposa se preparam para partir rumo à vila. Depois de um café da manhã, eles seguem viagem e não demora muito para o grupo chegar aos redores da vila de Torme. Diante do portão, o Takaro desce da carroça e agradece ao casal por deixá-lo viajar com eles. Nisso, o comerciante também o agradece, dizendo que foi um prazer ter alguém tão gentil por perto, e logo parte com a família para casa, no interior da vila. O guarda do portão se aproxima e comenta com Takaro que aquela família só aparece ali na primavera, passando o resto do ano nas cidades. Curioso, ele pergunta o motivo e o guarda explica que o comerciante ganha vida vendendo artigos de tricô em outras regiões. Nisso, o taqueiro lembra de como aquele homem parecia abatido durante a viagem e imagina que as vendas não foram tão boas naquele ano. Ainda assim, se sente grato por poder reunir materiais com a sua habilidade especial. Depois disso, o Takaro vai até a loja do coletor Jerome para vender os materiais que juntou, junto com o minério de Miritril que o próprio Jerome havia pedido. O homem examina o minério com seriedade e depois de muito analisar solta um suspiro e dá a grande notícia: aquele minério é na verdade Miritril mágico. O Takaro já sabia disso, afinal ele misturou propositalmente o minério comum com o mágico, mas finge
surpresa. Jarome pergunta onde ele conseguiu algo tão raro, explicando que o minério é uma lenda entre os artesãos. Nisso a revelação deixa Takaro ainda mais chocado, percebendo quão absurdamente poderosas são as suas habilidades. E o espanto ainda aumenta quando ele descobre que a quantidade de minério que reuniu tem mais poder do que todas as pedras mágicas do país juntas. Diante disso, o Takaro apenas diz que teve sorte, mas Jarome tem outra opinião. Ele acredita que o rapaz é um gênio nato na coleta de materiais, embora ache estranho o quanto o Takaro é desligado das coisas mais básicas. Nisso, antes de se despedirem, o Jarome o aconselha a seguir para a cidade de Belcaim, dizendo que lá ele encontrará informações valiosas e oportunidades de ouro. O taqueiro pensa por um momento e acaba concordando. Naquela noite, já na hospedaria, o Takaro lê uma enciclopédia e decide que não faz ideia do que é uma guilda de aventureiros. Curioso, ele passa um bom tempo estudando o assunto até se decidir registrar como aventureiro oficialmente. Assim poderá ganhar dinheiro viajando por esse incrível mundo Isekai. Mesmo animado em ir para Belcaim, ele não quer ir embora ainda. Ainda há algumas coisas que ele quer fazer na vila. Na manhã seguinte, ele leva as carnes dos monstros que caçou para o açougueiro cortar, e à noite oferece um banquete aos moradores. No dia posterior, ele sai para coletar mais ervas e decide que partirá no dia seguinte. Ele passa na loja de uma senhora para comprar temperos, e quando ela descobre que ele vai embora, ela fica triste. Diz que todos na vila vão sentir falta dele. Mesmo sem poder convencê-lo a ficar, ela o presenteia com mantimentos feitos em casa, desejando-lhe boa sorte na jornada. O caminho até Belcaim levaria quase um mês, e mesmo que a relação dele com os moradores não tenha sido muito explorada, é nítido o quanto todos o adoram. De volta à hospedaria, o Takaro observa o minério de Miritril que o Jarome não comprou e se pergunta o que vai fazer com ele. Black, seu dragão pequeno, também parece pensar no assunto. O Takaro então decide que vai usar aquele minério valioso para criar algo útil para a vila. Ele infunde o minério em uma lamparina com magia e logo de primeira o experimento dá certo. Na manhã seguinte, os moradores se reúnem no portão para se despedir. O Takaro agradece a todos pela bondade e entrega ao guarda uma lamparina mágica, explicando que ela criará uma barreira de proteção ao redor da vila, impedindo que pessoas mal intencionadas entrem. A inspiração veio do sino mágico que ele viu com a família do comerciante. Os aldeões hesitam em aceitar algo tão precioso, mas o nosso prota insiste, dizendo que considera aquele lugar o seu lar e quer deixá-lo seguro até o dia que ele voltar. Sem conseguir conter a emoção, ele prefere não se demorar, dá um adeus rápido e parte correndo, acompanhado por Black. Durante a viagem rumo a Belcaim, o caminho parece calmo e tranquilo. Claro que tinha que zicar, né, mano? Porque pouco depois de comentar isso, ele dá de cara com uma criatura gigante, um caranguejo enorme. Sem medo, ele usa seu scan para analisá-lo e descobre que é comestível, o que o deixa ainda mais empolgado. Antes que possa atacar, o Black toma a dianteira, voa alto e solta um rugido tão forte que estoura os tímpanos do bicho, o matando instantaneamente. O taqueiro logo fica chocado, não sabia que o pequeno dragão tinha esse tipo de poder, mas logo aparecem outros caranguejos. Ele pensa logo que vai ser fácil, já que os bichos só andam de lado, até perceber que eles vão direto pra cima dele. Por sorte, Black voa para o alto enquanto os monstros se chocam entre si. Dois morrem na hora e o Takaro termina o serviço com o último. Depois, eles recolhem os corpos e se preparam para cozinhar. Ele monta uma fogueira, pega um caldeirão gigante e até endurece a mão com magia para cortar a carne. Quando o banquete fica pronto, os dois provam e o sabor é incrível. Sorrindo, o Takaro diz a Black que eles continuarão viajando, caçando criaturas estranhas e curtindo boas refeições juntos. Dias depois, finalmente avistam ao longe uma muralha colossal, o reino de Belcaim. O muro é tão alto que parece impossível de escalar, e Takaro fica boquiaberto. A cidade, conhecida como grande centro comercial do reino de Alzério, começou como um simples ponto de encontro de aventureiros, e agora é um movimentado centro urbano repleto de guerreiros experientes. Ao usar o scan, ele descobre que Belcaim abriga a maior guilda de aventureiros do reino, o que o deixa ainda mais animado. Mas antes de entrar, ele precisa enfrentar uma longa fila. Todos estão sendo escaneados no portão. Ele disfarça sua bolsa com magia para parecer normal e esconde o Black dentro dela. Quando chega a sua vez, o guarda verifica tudo e não acha nada suspeito. Ele pergunta sua profissão e o Takaro responde que é coletor, mas explica que veio para se registrar na guilda. Mesmo assim, o guarda precisa usar um artefato chamado Avil, que revela as intenções e o caráter de uma pessoa. O item mostra que o Takaro não representa perigo e ele fica curioso sobre o que exatamente aparece para os outros.
outros. Ao se autoanalisar, ele vê que seus status parecem medianos e até aparecem na cor azul. Ele fica aliviado ao perceber que as suas habilidades divinas não são visíveis aos humanos. O guarda, no entanto, nota uma bênção de dragão e pergunta sobre isso. O Takaro então liberta o Black e explica que é o seu companheiro, um presente do próprio dragão. O guarda não vê problema, mas pede algum tipo de prova. Nisso ele mostra um bracelete que ganhou das crianças da vila, e isso é o bastante. Ainda assim, o guarda diz que vai avisar o prefeito sobre a presença de um dragão, o que não incomoda o Takaro. Depois de receber as direções, ele segue para a guilda e fica impressionado com o movimento da cidade. Logo encontra um prédio retangular enorme, é ali. Dentro ele fica meio perdido, até ser abordado por Ariana, uma recepcionista sorridente que explica o funcionamento da guilda. O Takaro diz que quer se registrar como aventureiro, então ela o leva até uma mesa e entrega um formulário. Mesmo sabendo ler e falar o idioma local, ele não tem certeza se consegue escrever, mas ao começar, as palavras que escreve em sua língua se transformam automaticamente na escrita de Belcaim, o que o deixa encantado. Ele se identifica como coletor e declara que deseja virar aventureiro. Nisso, Ariana pergunta se ele já lutou antes, e ele lista as criaturas que enfrentou. Para confirmar, ela pede uma prova, e ele simplesmente mostra o enorme caranguejo que abateu. Nisso, Ariana se apavora e sai correndo, chamando os outros aventureiros. Um deles analisa Takaro com o scan e diz que ele parece azul, inofensivo. O Takaro pergunta o que isso significa, e o homem explica que essa cor indica que ele não é perigoso. Assumindo que o rapaz quer vender as carapaças, o homem pede para Ariana continuar o cadastro, mas o Takaro explica que o caranguejo é para comer. Todos ficam chocados, ninguém ali sabia que caranguejos eram comestíveis, e isso só reforça o quão poderoso e peculiar ele deve ser. Ao ser perguntado se veio acompanhado, o nosso prota apresenta o seu dragão. A visão de alguém com um dragão de estimação deixa todos pasmos. Um aventureiro até o convida para entrar no grupo dele, mas o Takaro recusa educadamente. Está satisfeito por ter causado uma boa impressão e sente que vai se dar bem naquela cidade. Com o registro concluído, Ariana lhe entrega uma plaquinha de aventureiro Rank F. Ele a coloca com orgulho, notando que se parece com o bracelete de Black. Os dois encostam as suas plaquinhas um no outro e sorriem, animados com as aventuras que os aguardam na movimentada cidade de... No dia seguinte, o Takaro vai atrás da família de Baluro, o cara que ele encontrou morto na floresta, para avisar sobre o que aconteceu e devolver alguns pertences dele. A família fica arrasada, ainda mais porque tinha um pedido para ele não se meter em aventuras, mas Balaro insistiu porque queria conseguir dinheiro pro remédio do pai. O Takaro percebe que o velho ainda tá muito doente e se sente mal por ter pedido o filho, então ele vai fazer algo para ajudar. Depois disso, ele passa na guilda para vender um monte de ervas e a atendente fica impressionada com o tamanho dos cogumelos e das folhas. Nesse momento, Ariana aparece procurando por ele. Parece que Takaro anda ficando bem popular na cidade, já que várias missões novas estão sendo pedidas especificamente para ele. Takaro fica feliz em saber que a galera confia tanto nele, mas não tem tempo para pegar todas, então decide aceitar só algumas por enquanto. Em seguida, ele vai até a casa de banhos para relaxar, dar aquela descansada, né? E pouco depois, Clay entra também e senta ao lado dele. O Takaro se surpreende, já que Clay quase nunca aparece nesse horário, mas ele diz que parece que vai chover e queria tomar um banho rápido antes disso. Aí o Clay aproveita para perguntar se o Takaro realmente sabe usar magias de cura, porque rolou um boato que ele curou um homem doente nos becos sem comprar nada. O Takaro confirma que é verdade e o Clay fica chocado, já que a maioria dos curandeiros cobra uma fortuna por isso. O Takaro então começa a pensar que talvez tenha deixado outros curandeiros irritados por estragar o mercado, o que faz o Clay cair na risada. Nisso, o cara sugere que ele faça o teste de ranqueamento para subir de nível, mas o nosso prota diz que tá de boa do jeito que tá. Clay percebe que ele é bem tranquilo, mas avisa que esse tipo de atitude pode acabar chamando atenção indesejada. Antes de sair, aconselha o Takaro a aprender um pouco mais sobre como o mundo funciona. Mais tarde, o Takaro entrega outro lote de ervas na guilda. A funcionária agradece pelo esforço e insiste que ele deveria pensar em subir de rank, já que seria fácil para ele. Mas o nosso prota repete que está feliz onde está e não pretende ir além do rank F. Nesse momento, uma confusão começa. Um bando de goblins foi visto perto da cidade. O mestre da guilda logo manda um aviso para todos os aventureiros de rank D ou superior para se prepararem para a batalha. Ele pergunta se há algum aventureiro rank A disponível, mas a maioria tá fora em missão. Só o Clay está por perto. O mestre fica aliviado por poder contar com o lendário Rei Dragão e manda Moe avisá-lo imediatamente. O Takaro vê toda essa movimentação e mesmo sabendo que poderia acabar com os goblins num piscar de olhos, finge que não é com ele. Afinal, é só um rank F. E quem disse que isso é problema meu?
Mas o mestre da guilda não é bobo e percebe que o Takaro tá tentando se fazer, então convoca ele para a missão de qualquer jeito. Mais tarde, com todos reunidos, o mestre explica o plano. As linhas de frente ficam nas planícies de Stalvan, e os goblins provavelmente vão marchar direto para Belcam. Eles precisam interceptá-los no rio de Zayas, antes que cheguem aos muros da cidade. Todos ficam animados com a missão, menos o Takaro, que só queria estar em casa. Aí, dois aventureiros próximos percebem que ele é Rank F e perguntam o que um fracote tá fazendo ali. Nisso, o mestre da guilda aparece e explica que todos os funcionários não param de elogiar o Takaro, então achou bom trazê-lo junto. Tecnicamente, ele não pode obrigar um Rank F a lutar, mas pode pedir para coletar os itens que caírem na batalha. Depois que o mestre sai, Musli pede desculpas a Takaro, sem entender por que colocaram ele nisso, mas promete ajudá-lo com a sua magia de cura. O Takaro percebe o entusiasmo dela e já sente que algo vai dar errado. Quando chega um posto avançado, a guria se assusta com um pássaro e agarra o braço dele, dizendo que não tá com medo, mas claramente tá. Nisso, o Takaro pede para ela soltar, explicando que estão bem longe da linha de frente e definitivamente não vão ver um monstro por ali. Diz que não tem problema sentir medo, até os guerreiros mais corajosos sentem. As palavras dele animam a guria, que promete dar o seu melhor e corre atrás de uma das tendas. Logo depois, o Clay aparece e ri do nosso prota que tentou de todo modo evitar essa batalha, mas acabou dando um discurso inspirador sobre coragem. O Takaro admite a ironia, mas diz que só não gosta de se meter em confusão à toa. O nosso prota se surpreende de vê-lo ali, e não na linha de frente, mas o Clay explica que algumas cicatrizes antigas começaram a incomodar e que seu corpo não tá no melhor estado. O Takaro pergunta se ele está falando das cicatrizes nas costas que viu no banho. O Clay congela, achando que ele vai zumbar, mas o nosso prota só diz que não vê nada vergonhoso nisso. O Clay explica que as cicatrizes nas costas são um símbolo de covardia, de quem virou as costas pro inimigo, mas o Takaro acredita que ele ganhou aquelas marcas tentando proteger alguém, e sobreviver a isso já é motivo de orgulho. Nesse instante, os dois escutam um som pesado de centenas de passos se aproximando. O Clay percebe que a linha de frente foi rompida e o inimigo tá vindo. É hora de se preparar para lutar. O Clay pega uma lança e diz que vai interceptar os inimigos. Mesmo com as cicatrizes doendo muito, ele jura que vai proteger o Takaro, nem que o corpo dele não aguente. O Takaro até tenta dizer que ele não precisa fazer isso, mas o Clay já saiu correndo. Então ele olha para a tenda e vê a Musli tratando um aventureiro ferido. Ver ela se esforçando daquele jeito, mesmo morrendo de medo e com os inimigos se aproximando, faz o Takaro se sentir mal por querer fugir da briga. Nesse momento, ele decide que vai dar tudo de si para garantir que todos voltem vivos. Então lança uma barreira mágica em volta do poço para proteger a Musli e os outros curandeiros. Então parte direto para a linha de frente. No campo de batalha, os aventureiros lutam com tudo para segurar os goblins, mas do jeito que vai, é questão de tempo até que a cidade seja invadida. De repente, o Takaro surge correndo e acerta um soco em um goblin com tanta força que o bicho voa e se espativa num pilar de pedra. Ele até fica meio abalado por estar lutando contra criaturas humanoides, mas não tem tempo para pensar nisso, então pede para Bi cuidar do resto. Bi sobe aos céus e lança uma rajada de relâmpagos, fritando os goblins de uma vez. Com o campo limpo, o Takaro vai checar os sobreviventes e pergunta o que aconteceu. Diego explica que a formação estava firme no começo, até que apareceu um cirurgião goblin de nível alto, daí tudo desabou. Felizmente, o Clay chegou a tempo de enfrentar o monstro e o fez recuar, mas o grupo acabou se separando dele no caos. Ninguém sabe onde ele está. O Takaro sai à procura do Clay e o encontra perto da floresta cercado por goblins. Mesmo ferido, o Clay derruba alguns com sua lança, mas a dor das cicatrizes o faz cair de joelhos. Os goblins avançam para atacá-lo pelas costas, mas antes que consigam, o nosso prota chega e os fulmina com eletricidade. Clay se surpreende ao vê-lo e grita para ele sair dali, dizendo que é perigoso demais, mas o Takaro responde que quem deveria estar descansando é ele, o cara tá cheio de ferimentos. Nesse momento, um som pesado de passos ecoa. O Goblin cirurgião está vindo. Ele avança contra os dois que conseguem desviar por pouco. A opção mais segura é fugir, mas não há como escapar de uma criatura tão rápida. Mesmo com a dor rasgando o corpo, o Clay assume a posição de combate e diz que vai segurar o monstro tempo suficiente para o Takaro fugir. Ele não deixará um amigo morrer ali. Comovido pela determinação dele, o Takaro pergunta se aquelas cicatrizes têm algum significado especial. O Clay acha a pergunta meio estranha no meio da luta, mas responde que elas só o lembram dos fracassos do passado, por isso as odeia. O Takaro entende o recado e antes que o Clay possa perguntar o que ele quer dizer, o Takaro tira um frasco da mochila e joga nele, molhando-o com a água mágica do dragão. Logo em seguida lança um feitiço de cura completa. O resultado, porém, é inesperado. As cicatrizes realmente
realmente somem, mas o corpo do Clay começa a mudar. Ele evolui ficando com a pele completamente negra e emanando uma energia poderosa. O Takara não faz ideia do que acabou de acontecer e o Clay tampouco, mas além da dor ter sumido, ele sente uma força absurda pulsando dentro de si. Então decide testar o novo poder e em segundos elimina todos os goblins ao seu redor sem nem suar. Mais tarde naquela noite, o Clay aparece no quarto do Takaro. Ele já voltou ao normal, mas ainda sente a energia queimando por dentro. Ele exige saber o que o Takaro fez com ele. O nosso prota só explica que usou um pouco da água mágica de um antigo dragão como catalisador antes de lançar um feitiço de cura. O Clay obviamente fica confuso e pergunta como ele conhece um dragão ancestral, mas o Takaro conta que V é o pai de Bi, o que significa que Bi também é um dragão antigo. Nisso, o Clay se senta tentando processar tudo aquilo. Agradece por Takaro tê-lo curado, mas percebe que alguém comum jamais conseguiria algo assim. Então pergunta quem ele realmente é. O Takaro percebe que falou demais, mas como Deus nunca disse para ele manter segredo, resolve contar a verdade. Ele diz que veio de outro mundo. O Clay fica em choque, sem saber se é brincadeira ou verdade. O Takaro senta e explica toda a história da sua reencarnação. Mesmo achando difícil de acreditar, Clay não pode negar tudo que já viu o Takaro fazer, coisas que ninguém seria capaz de realizar. Ele então promete guardar o segredo, mas o alerta para ser mais cuidadoso com o uso de seus poderes, já que mexer com o corpo de alguém não é coisa pequena. No dia seguinte, o Takaro vai até uma loja de equipamentos para comprar algumas coisas e é recebido com entusiasmo por uma garota que fica super animada e é dona do lugar. Quando ele pergunta se a loja vende ferramentas de coleta como as suas tesouras, ela diz que não, mas reconhece na hora o famoso coletor da cidade. Se apresenta como a sua rival e diz que pode dar uma ajuda, já que o chefe dela é ninguém menos que o ferreiro lendário Groldass. Só que claro, ele provavelmente vai querer um favor em troca. Ela leva ele para dentro e ele fica impressionado com o trabalho incrível da equipe de ferreiros. Raiel comenta que também acha tudo muito fascinante e sonha em chegar no nível do chefe um dia, para forjar uma espada digna de um verdadeiro herói. Quando entram na sala de um velho ferreiro, ele já pergunta quem é o sujeito que ela trouxe. Ela, toda orgulhosa, diz que ele é o famoso coletor, mas o homem não se mostra nem um pouco impressionado. Raiel, empolgada, sugere mandar o Takaro minerar Eldraor para poderem forjar uma espada poderosa para um torneio. Groldass se irrita, dizendo que nenhum coletor em sã consciência iria para um lugar tão perigoso, mas Raiel rebate que ele só vai saber se perguntar pro Takaro. Enquanto os dois discutem sobre prazos, Raiel acaba puxando a barba do pobre velho e exige saber se ele consegue mesmo fazer uma boa espada com materiais ruins. O ferreiro grita que a mina Eldra em Rias é cheia de monstros e ainda há rumores de demônios por lá. Raiel então lembra que foi justamente por isso que a mineração naquele lugar havia parado e percebe que esqueceu de avisar isso ao Takaro. O velho logo dá um sermão, dizendo que quem não valoriza a vida dos outros não pode ser ferreiro e se recusa a mandar um jovem para algo tão perigoso. O Takaro, com calma, pergunta se o chefe aceitaria forjar um par de tesouras especiais caso ele conseguisse trazer o minério. O Groldass pergunta se ele é surdo, mas o Takaro apenas tira da bolsa uma garra de monstro que nem os aventureiros de alto nível conseguiram derrotar, e assim ele parte para as minas de Ryu em uma carroça. No caminho, ele ouve uma garota dizendo que plantas venenosas começaram a aparecer numa vila próxima, e um homem comenta sobre rumores estranhos na floresta. O Takaro até pensa se isso não teria alguma relação com ele, mas logo deixa para lá e desce para uma fazenda de cavalos. Lá escuta uma voz brava reclamando. É aquela elfa que ele ajudou, furiosa porque o vendedor mostrou um passarinho fofo em vez do cavalo voador branco que ela queria. O vendedor explica que tudo ali usado para a viagem é chamado de cavalo. A elfa pede desculpas e ele diz que ela talvez encontre o que procura em Vazro, a nação dos anões. O Takaro percebe que eles estão indo para o mesmo lugar, mas decide fazer uma paradinha na floresta para coletar materiais primeiro. Enquanto colhe algumas flores, ouve um rugido familiar ecoando por perto. Claro que é o estômago da elfa roncando de fome. Ele dá um pouco de água e comida para ela, e a guria agradece, dizendo que é a segunda vez que ele a salva. Como ela está imunda e fedendo, o nosso prota logo usa sua magia de limpeza antes que essa guria aí destrua sua imagem perfeita de elfas. Encantada com a magia, ela se apresenta como Velvar Brolit, mas pede para ele chamá-la só de Vel. Depois de agradecer, ele se despede, mas ela o impede. Elfas sempre retribuem os seus débitos. Ele diz que só ajudou por bondade, mas ela insiste em ajudá-lo em seu trabalho, o que o faz dar um meio sorriso. Logo depois, ela parece toda orgulhosa mostrando um antídoto raro que encontrou. Na verdade, é só uma pedra. Na segunda tentativa, ela volta com cocô mesmo, mano. Enquanto ele observa a Vel brincando com o Bi e encontrando
encontrando um cogumelo venenoso, o nosso prota conclui que os dois são igualmente atrapalhados, mas na hora de acampar, ela os surpreende dizendo que eles deveriam usar linha em vez de pedras mágicas para sinalizar que o lugar é seguro para os outros aventureiros. Depois volta carregando um tronco inteiro, joga pra cima e o corta em 100 gravetos perfeitos, empilhando tudo de forma impecável. O nosso prota fica se perguntando se todas as elfas são assim tão malucas, e nota que as adagas delas são armas de rank aéreo, as primeiras que ele vê. Na hora do jantar, a Vel e o Bi derretem de prazer com o ensopado que ele prepara. Depois ela pergunta se ele está indo para Vazro, e ele confirma, dizendo que vai minerar Eldraor. Quando Takaro pergunta o motivo da viagem dela, a Vel responde que está procurando um cavalo divino branco para sua irmã. Sentindo-se mal por só receber ajuda, ela aceita quando Takaro a convida para ser a sua guarda-costas. Empolgada, ela diz que será a espadachim que protegerá o seu mestre, e ele ainda pede para Elfo ensiná-lo sobre o bom senso das pessoas, porque ele não conhece nada sobre esse mundo. Vel acha hilário que isso seja tudo o que ele quer, e diz que o destino os reuniu novamente. O nosso prota fica até meio sem graça quando ela sorri e aceita o convite, mas se arrepende à noite, já que o ronco absurdo dela não o deixa dormir. No dia seguinte, os dois chegam a uma ponte que leva a uma cidade enorme. A primeira parada é um restaurante que serve prato típico dos anões, os rolinhos de carne juque. Vel fica encantada com o sabor e comenta que um amigo dela já tinha falado sobre isso. O nosso prota pergunta se o amigo dela também é elfo, e ela responde que não, é um homem lagarto, que recebeu o título de Rei Dragão. Diz que ele pode até ter visto o Takaro, já que esteve em Belame da última vez que o encontrou. Nesse momento, o Clay aparece do nada, dizendo que fez bem mais do que só ver o nosso prota. Vel o cumprimenta casualmente, mas Clay lança um olhar torto e lembra a Takaro que ele saiu sem se despedir. O Takaro afirma que deixou um relatório na guilda, mas Clay diz que o relatório era horrível. Enquanto Vel continua comendo feliz, Clay fica chocado quando o nosso prota comenta que vai minerar Eldraor. Acha um absurdo que alguém no nível dele aceite isso, mas o Takaro diz que o ferreiro realmente precisava de ajuda. O Clay torce para que ele esteja sendo bem pago e fica sem reação quando o nosso prota explica que a sua recompensa será um par de tesouras sob medida e algumas panelas para fazer rolinhos de ovo. Ele não sabe se o nosso prota é bonzinho demais ou é só muito esquisito. Mesmo assim, o Takaro decide seguir viagem, mas Vel e Bi insistem que precisam ficar para a sobremesa. De repente, o Clay diz que vai ir junto para Vosvro, já que precisa consertar a sua lança. A Vel pergunta se ele também vai ser guarda-costas do Takaro, e o Clay diz que até gosta da ideia. E assim, o nosso prota ganha um velho samurai sábio demais e uma elfa linda e atrapalhada na equipe, mas ele sente lá no fundo que essa jornada está longe de ser tranquila. Quando chegam aos portões de Vosvro, eles percebem uma fila enorme para entrar. Por sorte, o Clay consegue uma entrada especial dizendo que foi visitar um velho amigo. O guarda os conduz para dentro enquanto conta a história de Vosvro, uma cidade originalmente construída sobre uma mina de ferro, mas que hoje é uma verdadeira maravilha subterrânea, com arquitetura grandiosa e cheia de vida. O grupo fica impressionado com o visual, e o guarda comenta com o Sir Clay que o primeiro rei quer se encontrar com ele em breve. Curioso, o Takaro pergunta se ele é mesmo amigo do rei, e o Clay, meio sem graça, admite que sim. Animado, o guarda conta que Clay salvou o país de uma destruição há muitos anos, quando derrotou o lendário rei do trovão, o Segum, mas Clay logo corrige, dizendo que não foi bem assim. Na época, os anões estavam enfraquecidos e um demônio os forçava a pagar tributos. Acontece que quando esse demônio viu o Clay, simplesmente fugiu e desapareceu. O guarda, todo orgulhoso, mostra uma estátua gigantesca em formato de monstro, quase como um Godzilla, com o nome do Clay gravado na base, feita em homenagem ao herói lendário. O velho samurai fica todo envergonhado com a atenção. Mais tarde, no castelo do Rei dos Anões, o Clay começa reclamando justamente da estátua, e os dois acabam discutindo como crianças. O Takaro, educado, se apresenta ao rei, que pede para ele deixar de formalidades e ir direto ao ponto. Então o nosso prota entrega uma carta de apresentação escrita pelo mestre Grodaz, pedindo permissão para entrar nas minas. O rei pergunta se ele sabe sobre o terremoto que aconteceu há cerca de um mês, após qual as minas foram completamente tomadas por demônios. Takaro diz que está ciente, e o Clay garante ao rei que ele e a habilidosa elfa servirão de guarda-costas para o coletor. O rei aceita e concede a permissão para entrar nas minas, e ainda impõe a eles a missão de descobrir o que está por trás da aparição dos demônios, o que irrita o nosso prota, já que ele só queria minerar em paz. Depois disso, o grupo conhece Zaiva, o anão que servirá de guia pelo túnel que leva às minas. Lá dentro, o nosso prota impressiona a Vel ao conjurar uma esfera de luz, e logo em seguida lança um feitiço que cria uma cópia do mapa original, tipo um GPS mágico que mostra tudo em tempo real. Com isso, ele segue
mais fundo na mina, mas só encontra materiais de baixa qualidade. Nesse momento, Bee percebe algo se aproximando e todos se preparam para o combate. O Takara usa sua magia para detectar e confirma: dois monstros estão vindo em alta velocidade. O Clay finca a lança no primeiro, enquanto o nosso prota paralisa o segundo, dando espaço para Vel cortá-lo em pedaços com as suas adagas. Mesmo coberta de sangue, a elfa salta de alegria, curiosa para saber que tipo de magia o Takara acabou de usar. Mais adiante, a pressão mágica aumenta. Takara sente algo poderoso e segue até um beco sem saída, afirmando que há Irite por perto, uma versão pura e mais forte do minério de Ildrador. Pedindo para todos se afastarem, ele decide minerar à sua maneira, endurece as paredes à volta e lança várias bolas de fogo no centro, fazendo o local tremer. O impacto faz os cristais brilharem e se espalharem pelo chão, deixando Zaiva de boca aberta. Eles acabaram de achar uma veia inteira do raio mineral, mas a comemoração dura pouco. Bee começa a rosnar e o som de passos pesados ecoa pelos túneis. Zaiva entra em pânico, é um demônio. O Clay se prepara para lutar, mas o Takara diz para os dois deixarem com ele. O Clay grita que é um demônio, mas o Takara e Bee só pensam em uma coisa: o bicho parece ter patas de caranguejo, e os dois já estão com água na boca. O Takara e o Bee começaram a comemorar, deixando o resto do grupo completamente confuso, só que o monstro não estava num bom dia e resolveu atacar os dois com o casco, os obrigando a desviar no último segundo. O Clay e a elfa logo avisam que aquilo era um caranguejo trango, uma criatura de alto nível que exige trabalho em equipe para ser derrotada, mas vendo o inimigo como prato perfeito pro almoço, o nosso prota pede para os outros ficarem de lado e ativa vários buffs no próprio corpo para enfrentar o bicho sozinho. O dragão começa o contra-ataque com um rugido e desequilibra o caranguejo, enquanto o nosso prota tenta acertar a cabeça da criatura com o cajado, mas o casco era tão duro que quase não fez cócegas. Percebendo que o garoto estava com dificuldade para se esquivar dos golpes, o Bee congela uma das pernas do animal gigante, e o Takara usa sua habilidade de varredura para identificar os pontos fracos, e assim que descobre onde estão, ele dispara várias lanças de gelo e congela o monstro inteiro. O Clay se aproxima do corpo congelado, mas ele não curte nada o fato dos dois terem decidido lutar por conta própria e vai logo tirar satisfação. Nisso, o garoto e seu mascote abaixam a cabeça, levando o sermão em silêncio, mas o Clay, para quebrar o clima, dá uns tapinhas na cabeça dos dois e diz que está tudo bem. Algumas horas de expedição depois, eles já tinham explorado quase tudo e acumulado um monte de minérios, mas o nosso prota continuava recebendo leituras fortes vindas do fundo da caverna. Isso significava que poderia haver recursos ainda mais valiosos. Zambo, impressionado com tudo que viu, comenta que aquele garoto derrotou o demônio do labirinto e ainda encontrou uma mina riquíssima nas terras dos anões. A emoção é tanta que o homem começa a chorar, lembrando dos terremotos, das distorções e dos monstros despertados pela magia acumulada. O Takara imagina que purificar a magia de Voldius pode ter sido um impacto muito maior do que pensava. O nosso prota percebe que sempre fez as coisas do próprio jeito, mas talvez sem perceber, esteja realmente mudando o mundo aos poucos. E se for o caso, ele espera que seja para melhor, por todos que conheceu no caminho. De volta ao rei Zorodão, o Takara anuncia que explorou a mina e eliminou a ameaça principal. O rei pergunta se é verdade e Zambo confirma que viu tudo com os próprios olhos e que nem piscou de tão incrível que foi. O anão então pede provas e o Takara joga o corpo congelado do demônio no chão. O impacto faz as paredes tremerem e o rei, suando frio, comenta sobre a presença assustadora daquela criatura. Mesmo assim, admite que o nosso prota realizou um feito impressionante e merece uma recompensa à altura. O garoto então pede para ficar com o corpo do demônio, o que o rei acha bem estranho, mas acaba aceitando. Com isso resolvido, o Takara e o Bee só conseguem pensar no sashimi que fariam com a carne daquele caranguejo gigante e no material do casco, que talvez servisse para fazer uma tesoura de coleta. No dia seguinte, a Brolite fica chocada ao ver um lendário Pégaso. O guarda explica que o mensageiro do rei trouxe ordens para entregar a recompensa da elfa imediatamente, e que também consertaram a lança do Clay. Montando no animal, a Brolite diz que precisa voltar para casa e entregar o Pégaso à irmã, mas antes garante que deve atacar uma dívida tão grande que não conseguiria pagar nem em 1000 anos. O garoto, por outro lado, não liga pra isso, afinal agora ele tem um caranguejo do tamanho de uma casa. Quando o Clay avisa que a carruagem chegou, o Takara se despede da companheira, que promete que um dia vai atrás deles, e decola rindo como uma vilã de filme. Depois disso, ele volta pra guilda e é recebido com simpatia por Ariana, curiosa com o fato do Clay estar com ele. O Takara ia dizer que o lagarto apareceu sem ser chamado, mas o Clay se adianta e explica que formaram um grupo temporário por tempo indefinido. A recepcionista fica toda empolgada e corre para contar novidade a Wade.
O Takaro encara o parceiro e o lagarto diz que é um andarilho sem destino e que percebeu que o garoto está longe de ser um humano comum. Ter alguém para segurar as suas ideias malucas não seria tão ruim. O nosso prota reflete que o Kai às vezes é moralista demais, mas viajar com ele pode ser interessante. Mais tarde, os dois se sentam numa mesa na guilda e depois de muita conversa decidem nomear o grupo com a sugestão do Clay, Brigada Azul e Negra. Ao sair, o Takaro entrega o minério de Eldria ao mestre ferreiro Gralas de Pedras. De início, pela reação estranha dele e do assistente, o nosso prota acha que entregou o item errado, mas na verdade os dois estavam enlouquecendo de empolgação, e para completar, acabam chorando de alegria. Sem saber o que fazer, o nosso prota agradece pela confiança, e o anão revela que nunca tinha visto tanta Eldria reunida nos seus 120 anos de vida. O nosso prota sabia que o material era bom, mas não imaginava que seria tão especial para eles. Ribbon então admite que não teriam dinheiro para pagar por tudo, já que veio muito mais do que o esperado, mas o nosso prota insiste que só queria um par de tesouras sob medida. Quanto ao restante do minério, pediu que o ferreiro usasse tudo para forjar uma espada tão incrível que vencesse o primeiro lugar da próxima exposição. Meio mês depois, o nosso prota e seus amigos estão tomando umas canecas de uma cerveja qualquer quando o Wade apareceu o procurando. Alguém importante tinha mandado chamá-lo. Ao olhar o selo da carta, o Clay reconhece o brasão da casa de Lucília. O Takaro pergunta se isso quer dizer que é o Senhor de Belin, e o Wade explica que é quase isso, já que Lucille é um território dentro da mesma cidade. O nosso prota já sente que vem problema por aí. Cartas de nobre quase nunca trazem coisas boas, mas o Wade garante que o Lord Belmont é um cara legal. Na cena seguinte, a Brigada Azul e Negra surge viajando numa carruagem tão luxuosa que todo o vilarejo por onde passavam parava para olhar. O Takaro não estava muito animado com tanta atenção, e o Clay comentou que ser chamado para a mansão de um Lord era o sonho de qualquer aventureiro, já que a vida podia mudar completamente se o nobre resolvesse te apoiar. Falando em nobreza, o Takaro ficou de boca aberta quando chegaram no distrito de Belamonte. A casa do homem era praticamente um castelo, com direito a mordomo chamado Raymond, que tinha como único trabalho receber e guiar os convidados. Logo na entrada, duas fileiras de criadas perfeitamente alinhadas fizeram uma saudação sincronizada que deixou o nosso prota genuinamente impressionado. Mas esse clima aí acabou rapidinho quando uma garota mimada desceu das escadas, encarando o Bi com aquele olhar de "é isso tudo aí, mano?". Ela perguntou se aquele era o bebê dragão que todos falavam. Sem obter resposta, ela murmurou que esperava algo mais inteligente, mas enfim, exigiu que o Takaro entregasse a criatura. Obviamente ele recusou, e a garota ficou chocada. Na cabeça dela, dragões eram seres nobres, e só alguém igualmente nobre, tipo ela, merecia possuir um. Pensando em como lidar com a situação, o garoto se ajoelhou e perguntou por que ela achava que tinha o direito de ter aquele dragão. A Tuz respondeu com maior naturalidade. Bernard contou para ela sobre um aventureiro com um dragão, e ela disse que queria um. Segurando a vontade de dar um soco nesse tal de Bernard, o nosso prota respirou fundo e explicou que o Bi era parte da família dele, e não poderia ser entregue a ninguém. A menina, percebendo o quanto tinha sido irritante, pediu desculpas, e o Bi, gentil como sempre, perdoou na hora. Curioso, o Takaro perguntou por que ela queria tanto um dragão, e a Tuz começou a explicar que era por causa da sua mãe, mas antes que pudesse terminar, o seu pai apareceu e os interrompeu. O garoto ficou surpreso. O homem parecia jovem e elegante demais para ser o Lorde dessas terras. O conde se apresentou como Belmonte, filho de Belin, e convidou os visitantes para um chá, pedindo desculpas pelo comportamento da filha. O Clay foi direto ao ponto e perguntou o que o conde queria deles, e o Belmonte explicou que a sua esposa Matilda estava na cama há 6 meses, e nesse tempo ouviu boato sobre o Takaro, um morador do distrito de Bozou que havia se curado milagrosamente graças à ajuda do nosso prota. Por isso, o conde desejava que ele salvasse sua esposa com aquele poder misterioso. Nisso, o Belmonte revelou que a sua filha queria um dragão justamente por causa da mãe, e em poucos dias tu voltaria para a capital real para retomar as aulas, e achava que levar uma criatura adorável poderia alegrar a mãe na cama, nem que fosse um pouquinho. O Belmonte então os conduziu até o quarto de Matilda, onde a pobre mulher repousava. Assim que entrou, o Takaro notou que o lugar não era arejado fazia tempo, tanto que o Bi acabou espirrando. O conde avisou a esposa que trouxeram um homem de poderes misteriosos para curá-la e convidou o Takaro a se aproximar. Antes de qualquer coisa, o nosso prota pediu para deixar o quarto mais iluminado, mas Belmonte explicou que a esposa era sensível à luz. Então o coletor se aproximou, ativou o scan e descobriu um verdadeiro combo de doenças: catarata, distúrbio de portais, anemia, problemas nos rins, envenenamento por ivor e entre outras coisas. Diante daquilo, o Takaro concluiu que poderia tratar a sensibilidade à luz e as dores nas articulações. Ele nunca tinha ouvido falar desse tal envenenamento por ivor, mas imaginava que melhorar o resto já ajudaria. Antes de começar, porém, ele perguntou se o conde realmente confiava nele, afinal ele era só um coletor. Exausta, Matilda disse que estava disposta
disposta a correr o risco. Tudo o que queria era poder abraçar a filha novamente. Com isso, o Belmonte se ajoelhou diante do garoto e pediu com voz trêmula que salvasse a sua esposa. O Belmonte implora para o nosso prota salvar a sua esposa, e o nosso prota aceita. O Clay pergunta a Takaro se ele vai usar aquele mesmo método que usou nos moradores da cidade para curar a senhora frágil, mas ele recusa. O método que ele usou antes consome muito mana para curar o corpo, e a Mully não tem isso agora, e provavelmente morreria se ele usasse aquilo nela. Então ele decide tratar os sintomas primeiro, começando pelos olhos fracos que doem até se um pouco de luz de sol entra no quarto. Ele usa o feitiço para curar os olhos dela, tomando cuidado para não gastar muito mana de uma vez, porque isso também faria mal. Depois de um tempo cuidando dos olhos, o Takaro pede para Mully abrir os olhos. Ela os abre devagarinho e, para surpresa dela, enxerga muito melhor. Já fica feliz com esse resultado, mas o nosso prota ainda tem mais para oferecer. Ele tira o cajado da bolsa e solta um feitiço que praticamente renova o quarto inteiro. O poderoso feitiço tira toda a sujeira do lugar e abre as janelas ao mesmo tempo. Com a luz do sol entrando no quarto, o Belmonte pergunta à esposa se tá tudo bem, e ela começa a chorar ao dizer que a luz não machuca mais os seus olhos. Enquanto os dois comemoram esse momento feliz com lágrimas nos olhos, o nosso prota percebe o mordomo e algumas criadas observando por trás. Ele sente que algo tá estranho naquele mordomo e fala pro Belmonte que eles deveriam ir falar em outro lugar. Quando chegam no escritório do Belmonte, o Takaro revela que Mully está sofrendo de algo chamado veneno Ivor. Belmonte então percebe que alguém está envenenando ela de propósito, mas tem algo que o preocupa ainda mais. O Takaro diz que como ele não sabe os detalhes sobre o veneno Ivor, ele não consegue curar a Mully totalmente. Então ele pergunta ao Belmonte se há algum antídoto e o nobre fica abatido ao responder que não existe. O veneno Ivor é um veneno antigo, considerado perdido no tempo, e o conhecimento sobre o antídoto também sumiu. O Takaro retruca que se alguém consegue fazer o veneno hoje em dia, então o conhecimento ainda existe, e eles deveriam tentar recriar a toxina para achar um antídoto. E nesse momento, o Belmonte tem uma ideia. Revela que seus antepassados colecionavam registros históricos como hobby, e talvez esses documentos contenham informações úteis, só que a maioria tá em uma língua antiga que ninguém mais entende. Felizmente, isso não é o problema pro Takaro, cuja habilidade de tradução de línguas permite transformar o texto antigo em japonês. Ele ainda não sabe quais livros ajudam, então faz uma busca por palavras-chave sobre veneno e acha um livro com informação sobre a planta Ivor. Só que o Takaro acha estranho, porque é um diário de entrada escrito por alguém chamado Polaropora, que se diz a aventureira mais fofa de todas. Pelo relato, Pola encontrou uma pedra grande em forma de cavalo alado perto de um lago enorme, e ao lado da pedra havia flores douradas que brilhavam. O Clay imediatamente pega o mapa e aponta para um lago fora do território de Belmonte, que tem uma estátua de Pégaso. Ele diz que eles devem achar Ivor lá, mas infelizmente o lugar fica a 5 dias de carroça. O Takaro diz que vão sair naquele instante, e o Belmonte começa a fazer os preparativos, enquanto o mordomo observa e manda um pombo mensageiro. Enquanto isso, o Takaro põe uma pedra mágica de barreira na porta do quarto de Mully, dizendo ao Belmonte que é para proteger a esposa caso alguém tente feri-la. Naquele momento, Trista vem correndo e pede desculpas ao Takaro por ter sido rude antes. Ela diz que as palavras dela foram duras, mas ele a perdoa porque ela percebeu o erro sozinha, e também pede que ela pense com calma em vez de tirar conclusões precipitadas. A Trista promete que vai fazer isso, e o Takaro ainda fala que quando ele estiver fora, alguém pode tentar vir contra ele, chamando ele de vilão ou golpista. Ele quer que ela conte isso pro pai em vez de acreditar no que falarem, para evitar qualquer incidente. Com isso, o Takaro e o Clay somem nos unicórnios e partem a rumo ao destino. O Takaro lança feitiços para reduzir e aumentar os pesos deles, e as montarias começam a galopar mais rápido do que ele esperava. Nisso, eles chegam rápido ao local, mas é tipo uma decepção total pro Takaro. O Clay diz que da última vez que veio havia uma vila próspera ali, mas tudo parece ter piorado de uma vez. O Takaro espera que o lago não tenha secado por causa da seca, mas o Clay garante que o lago é grande demais para evaporar totalmente. Porém, o lago está em condição ainda pior que as áreas ao redor. A água parece poluída e há árvores mortais dentro do lago. O Takaro examina e descobre que a água foi envenenada com uma toxina encontrada nos chifres do monstro Búfalo Garanode. O Takaro conta a Clay que parece que alguém envenenou o lago de propósito. Antes que ele explique mais, os aldeões aparecem prontos para expulsar os intrusos à força. Nisso, nosso prota olha para esses aldeões pobres, fracos, fedidos e apavorados, e vai falar com eles para resolver com calma. Ele diz que são aventureiros em busca de material raro, e os aldeões têm dificuldade em acreditar, mas quando o Clay mostra
braçadeira de ranquear, os aldeões largam as armas na hora. O Takaro pergunta se eles podem contar o que aconteceu ali, só que um sujeito desmaia de fraqueza bem naquele momento. Nisso, o nosso prota vê que o corpo dele tá incrivelmente leve e logo deduz que os aldeões não têm comida suficiente. Nisso, eles levam o homem pro vilarejo, que está em ruínas por causa da seca. Eles contam a Takaro que há 10 meses o lago foi subitamente envenenado e os peixes morreram. A água subterrânea também ficou poluída e ninguém mais podia usar. Todo mundo entrou em desespero. Naquele momento, um mercador chamado Enashi chegou à vila e ofereceu salvar a situação em troca de uma flor dourada que cresce perto do lago. A localização da flor era um segredo que a vila guardava há muito tempo, porque era considerada uma flor divina. Mas a galera estava desesperada e aceitou entregar uma flor por mês em troca de 60 barris de água. Isso dava para beber, mas não era suficiente para as plantações. Por isso os aldeões vêm passando fome há muito tempo. O Takaro entende a situação e diz para os aldeões que Enashi parece um vilão. Eles se recusam a acreditar porque Enashi é quem está ajudando, mas o Takaro pede que use o cérebro uma vez e pense no quão suspeita foi a chegada dele justo na hora que tudo piorou. Ele revela que alguém envenenou o lago de propósito e o culpado só pode ser Enashi, que agora exige uma flor venenosa todo mês em troca de água. Ao ouvirem isso, os aldeões veem o seu sistema de crenças desabar, mas o Takaro fica furioso. Ele jura esmagar Enashi e os planos malignos dele pessoalmente. Mas antes de qualquer coisa, o Takaro decide ajudar os aldeões famintos. Ele pede pro Bi usar a sua magia espiritual e o Bi-dragão voa acima das nuvens fazendo chover com sua magia. Depois de um tempinho, a chuva dá aos aldeões um pouco de água e muita esperança. O Takaro então pede pro Bi parar e em seguida ele dá a todos um banho instantâneo, já que ninguém tomava banho há meses. Os aldeões ficam boquiabertos, mas o Takaro não para por aí. Ele usa sua magia para consertar as casas destruídas. Depois puxa uma panela enorme e prepara um ensopado delicioso para todo mundo. Quando todos estão satisfeitos, o chefe da vila agradece perguntando como pode retribuir. O Takaro responde que só precisa colher as flores de Ivor porque precisa preparar um antídoto urgente. O chefe concorda, mas antes que ele diga alguma coisa, as crianças aparecem chamando o Takaro para brincar. Ele segue os garotos até a base secreta deles, que basicamente é um galpão onde juntam frutas lead que crescem por perto. O líder do grupo explica que só o néctar das flores é doce, mas as frutas são muito salgadas, então eles jogam fora. O Takaro tenta ver se suas habilidades mostram algo sobre a fruta, mas nada aparece. Só que ele nota um líquido marrom saindo dela, e ao provar, lembra imediatamente do sabor do molho de soja que tanto sentia falta. Enquanto isso, na mansão Belmonte, a Trista corre até o quarto da mãe ao ouvir o som de um alarme. A Trista fica sem entender quem poderia ser, mas quando chega lá, encontra o mordomo suspeito, o Bernard. Assustada, ela manda ele ficar longe, e o Bernard pergunta o que está acontecendo. Ela quer saber se ele está tentando matar a mãe dela, e o mordomo com calma pergunta por que ela pensaria isso. Ela conta sobre o alarme do Takaro, e o Bernard começa a zombar dele, dizendo que aventureiros são sem educação, gananciosos e que a Trista não deveria levá-los a sério. Ele afirma que o Takaro só quer dinheiro e que está instalando alarmes de mentira para enganar o pai dela. A Trista se recusa a acreditar nisso, mas o Bernard insiste, pergunta se ela vai confiar em um aventureiro aleatório ou em um mordomo que serve a família há anos. A garota começa a ficar nervosa, mas por sorte o Belmonte chega bem na hora. A Trista corre até ele e diz que tem algo importante para contar. No escritório, o Belmonte ouve os dois lados e acaba concordando com o mordomo, achando que o Takaro pode estar tentando enganá-los. Ainda assim, é fato de que o Takaro melhorou o estado da mole e o alarme está apontando para Bernard como ameaça. Então, o Belmonte decide testar a situação. O mordomo-chefe chega trazendo uma jarra de água e o Bernard fica visivelmente nervoso. Porra, agora fodeu, filha da puta. O Belmonte enche um copo e diz que não tem como saber quem é inimigo de verdade, então vai começar pedindo que o Bernard prove a sua inocência. Ele manda o mordomo beber a tal água especial que ele sempre leva para ajudar na recuperação de Mole. O Bernard começa a suar frio e o Belmonte de repente joga água no rosto dele. O homem grita dizendo que a água está envenenada, mas na real o Belmonte só estava pregando uma peça. Ele mesmo bebe a água só para provar que é água comum. O veneno que Bernard
Bernard dava para sua esposa já tinha sido selado. O Belmonte então manda os guardas levarem o criminoso e o mordomo-chefe entrega uma carta que encontrou no quarto de Bernard. O Belmonte fica chocado ao ver que ela está escrita em código e percebe que o verdadeiro culpado é alguém muito esperto. Ao mesmo tempo, o mercador Enache chega à vila e começa a bater na porta do chefe. Um dos aldeões vai ver o que está acontecendo e se espanta ao ver o homem dizendo que veio buscar a flor mais cedo. O aldeão conta que o chefe saiu para guiar uns aventureiros e, lembrando que a flor é venenosa, diz a Enache que não pode mais entregá-la. O mercador, no entanto, já estava preparado. Ele chama seus capangas e ordena que resolvam tudo ali mesmo. Enquanto isso, o chefe da vila guia o Takara e o Clay por uma caverna secreta até o local onde as flores douradas de Ivor crescem, bem ao lado da estátua de um Pégaso. O Takara fica impressionado com a paisagem linda bem na frente dele, e quando termina de observar a estátua do Pégaso, ele decide analisar o Ivor. Ele descobre que as flores de Ivor só florescem nas margens daquele lago porque foram criadas das lágrimas da besta divina Ruffle. O Takara pergunta ao chefe da vila sobre essa criatura e descobre que Ruffle é o cavalo alado que protegeu a vila dos demônios do lago. Desde então, os ancestrais passaram a venerá-lo como um deus guardião, e todo mundo ali conhece a história das flores terem surgido das lágrimas de Ruffle. O Takara pergunta ao velhinho se está tudo bem ele pegar algo tão valioso, e ele responde que, como salvador da vila, o Takara pode levar quantas flores ele quiser. O nosso prota fica aliviado ao ouvir isso e arranca só uma flor, achando que será suficiente para fazer o antídoto. Ele até começa a pensar em testar a fruta de shoyu de novo, mas os seus pensamentos são interrompidos quando escuta alguém gritando por perto. Em poucos segundos, um morador chega correndo em pânico, dizendo que a vila foi incendiada pelo mercador Enache. E quem disse que isso é problema meu? Eles se deparam com uma cena horrível, com todas as casas pegando fogo. O Takara não perde tempo e começa a apagar as chamas com a ajuda de Bee. Enquanto o Clay evacua o pessoal, eles conseguem controlar tudo rápido, mas as casas já estão reduzidas a escombros quando o fogo finalmente apaga. O guarda da vila avisa ao Takara que ninguém ficou gravemente ferido, e isso já é a melhor notícia possível naquela situação. O Takara pergunta como o incêndio começou, e o guarda explica que Ignashi veio exigir as flores de Ivor, mas como sabia que eram venenosas, ele se recusou a entregar, e o mercador mandou seus capangas incendiarem tudo. O nosso prota fica furioso com aquele miserável. É então que o chefe começa a se desesperar, porque não encontra o garoto chamado Ganza. O Takara se lembra dele como um menino que rapidamente se aproximou dele e começa a suspeitar que Ignashi o tenha levado como refém. Uma senhora idosa confirma na hora, dizendo que Ignashi levou Ganza em direção ao lago enquanto todos corriam por causa do fogo. A raiva do nosso prota explode ao ouvir isso, e ele usa sua habilidade de busca no alcance máximo. Ele detecta sinais humanos de um forte abandonado ali perto e avisa Clay que Ignashi tem pelo menos uns 100 capangas. O Clay diz que isso não é problema e monta no seu unicórnio. Logo, eles chegam ao forte e Bee faz um reconhecimento, descobrindo que todos os bandidos estão festejando. Enquanto o Takara tenta montar um plano, o Clay já vira o Kaiju número 8 porque não aceita que uns desgraçados deem festa depois de sequestrar alguém. O Takara entende que ele tem razão em estar com raiva, mas pede que ele se acalme, porque se atacarem sem plano, o Ganza pode estar em risco. O Takara então tem uma ideia e lança o feitiço de invisibilidade nele e no Clay. Com isso, eles passam fácil pelos dois guardas bêbados e nocauteiam outro sujeito que tinha descido para encher o copo. O Clay sente que todos os bandidos estão reunidos no andar de cima, e o Takara decide ficar invisível o máximo possível enquanto lida com eles. O Clay concorda e ainda comenta que o Takara está pegando tudo que vê no forte, e ele diz que é para juntar provas dos crimes dos bandidos. Eles começam a procurar o Ganza, mas mesmo revistando todos os cômodos não encontram qualquer pista. O Clay então diz que é hora de falar com o culpado principal para conseguir o paradeiro do garoto. Eles chegam ao salão onde Ignashi e seus homens estão festejando, e um deles começa a rir enquanto conta como os aldeões ficaram miseráveis vendo as suas casas queimarem. Outro bandido diz que foi uma pena não conseguirem a localização das flores, mas um terceiro, ainda mais metido, responde que sequestraram o Gonza justamente para isso. Ele ri e diz que agora que chegaram na etapa final do plano vão poder aumentar o preço do veneno Ivor e lucrar horrores. E outro acaba perguntando como é que esse preço vai subir. O arrogante explica que quando espalharem que nem alguém tão rico e influente quanto o Belmonte conseguiu salvar a sua esposa depois de ela ser envenenada com o Ivor, o povo vai entender o quão forte o veneno é. Muita gente vai querer usar o Ivor para matar os seus inimigos, e então eles poderão subir o preço o quanto quiserem. Assim que o bandido termina de falar isso, uma garrafa acerta a nuca dele e o derruba na hora. Foi Ignashi quem jogou a garrafa para lembrar todo
todo mundo, já que aquele plano é segredo absoluto e ninguém deveria ficar falando em voz alta. O Takara e o Clay escutam tudo do lado de fora da sala e o Clay diz que não consegue mais segurar a raiva. O Takara dá o sinal verde para ele causar o caos, mas pede para ele não matar ninguém. O Clay cancela a invisibilidade na mesma hora e arrebenta a porta, deixando os bandidos em pânico. O Clay começa a destruir tudo de dentro da sala, derrubando o bandido com um cara-soco, e Ignashi entra em desespero ao ver aquilo. Ele manda um de seus capangas trazer a sua arma secreta, mesmo ela não estando totalmente sob controle. Enquanto Enashi tenta entender como tudo saiu tão errado, o Takara aparece ao lado dele e sugere que tirem o garoto do perigo primeiro. Enashi acha que é só mais um de seus capangas, então revela onde Guns está preso, mas quando se vira não vê ninguém ali. Nesse meio tempo, o Takara corre até o galpão que está sendo guardado por um único bandido, irritado por todo mundo estar festejando enquanto ele continua trabalhando. O B se oferece para derrubar o cara e o Takara o deixa. O dragãozinho então voa direto para o bandido, atravessa a porta e o apaga instantaneamente. O Takara entra correndo no galpão e chama por Ganza, que responde rapidinho. O Takara dá um golpe no trinco da cela e o solta, e o garoto corre para seus braços, apavorado e chorando. O Takara diz que vão voltar para a vila imediatamente, mas assim que sai do prédio vê os bandidos fugindo desesperados. Ele percebe vários tentáculos subindo por cima da muralha do forte e sabe que aquilo definitivamente não é o Clay. Ele segura um bandido e pergunta o que está acontecendo e fica sabendo que o demônio do lago atacou eles. O Takara não acredita totalmente, mas decide resolver o monstro rápido. Ele pergunta se Ganza consegue voltar sozinho para a vila, mas o garoto está tremendo demais para soltá-lo, então o nosso prota diz para ele segurar firme. Correndo com uma barreira ao redor, o Takara chega até a área da luta e vê que o demônio do lago com quem o Clay está lutando é na verdade só uma anêmona do mar gigante. O Takara analisa a criatura e descobre que é um monstro de rank B chamado Anêmona Sombria, que foi invocada por Enashi. Ele se vira para encarar o Enashi, que está tremendo no chão implorando para alguém salvá-lo. O Takara quase deixa o monstro devorar o sujeito, mas quando a criatura ataca Enashi, ele cria uma barreira para impedir que o dano seja fatal. O Takara decide prender o mercador e interrogá-lo depois, e avisa a Clay que eles precisam cair fora dali. O Clay tá tendo dificuldades por causa dos tentáculos intermináveis, então o nosso prota decide facilitar a luta. Ele usa uma magia de gelo poderosa para congelar a Anêmona Sombria no lugar, e o Clay fica impressionado, mas o Takara diz que ainda não acabou. Eles precisam destruir o cérebro da criatura para matá-la de verdade. O Clay carrega um soco forte e acerta o monstro no rosto, mas em vez de morrer, isso só ativa o mecanismo de defesa dele. A Anêmona estica seus tentáculos congelados e dispara contra o Takara. A força é tão grande que joga ele e Gonza para fora da muralha. O Takara agarra Ganza no ar e o lança para cima para me pegar, enquanto cai direto no lago envenenado. Afundado na água tóxica, o Takara acha que chegou ao seu fim. Felizmente, o deus K-pop de cabelo preto vê ele se afogando e decide salvá-lo dessa vez, já que o Takara está fazendo um bem danado para aquele mundo. Enquanto o Takara pensa nas comidas que queria preparar com seu shoyu, uma voz chama seu nome, mas ele ignora e continua pensando nos amigos e na tesoura personalizada que ainda não recebeu. A pessoa que o chama perde a paciência e quando o Takara continua ignorando, então simplesmente puxa ele para fora da água. O Takara fica chocado ao ver que quem resgatou foi um Pégaso branco, que diz para ele não morrer assim. O Takara não entende nada, então se apresenta e o Pégaso se apresenta como Hoffel. O Takara reconhece o nome, mas não lembra de onde. Ele começa a perguntar com Hoffel, perguntando se aquele lugar é a casa dele e pedindo desculpas por cair ali, mas o Hoffel responde que foi até bom ele ter caído, porque a água do lago começou a se purificar de repente. As plantas ao redor também revivem e o Takara não acredita no que vê. O Hoffel diz que é tudo por causa dele. Ela explica que muito tempo atrás o elemento mágico do lago ficou estagnado e isso a deixou fraca. Com as suas últimas forças ela criou as flores de Ivor para manter o lago purificado e por isso seu corpo virou pedra. As flores continuaram existindo, mas Ignashi veio e poluiu tudo de propósito. Porém, quando o Takara caiu ali, ele absorveu o veneno e libertou Hoffel de sua petrificação. O Hoffel leva o Takara de volta para seus amigos e ele conta que a deusa Pégaso salvou a sua vida, mas ninguém além dele consegue ver ou ouvir Hoffel, que agradece o Takara por tê-la ajudá-lo antes de desaparecer. Depois disso, o Takara e os outros voltam para a vila e entregam Gonza ao povo. Em seguida, o Takara faz um círculo de pedras mágicas e diz que era para o Clay entrar com ele. O Clay fica desconfiado, mas confia em Takara, que ativa o círculo e teleporta os dois direto para a mansão Belmonte. Lá ele prepara o antídoto para o
veneno de Ivor e a mulher é curada depois de um único gole. Todos começam a chorar de alegria, mas o nosso prota ainda tem um trabalho pela frente. Ele volta para a vila que está sendo reconstruída e conta ao chefe que entregou Ginashi a um lorde local com um monte de provas. Assim ele nunca mais vai sair da cadeia. O chefe fica emocionado e pergunta como podem recompensar o Takaro. Ele tem uma ideia e começa mostrando um exemplo. Coloca manteiga e shoyu numa batata cozida e manda o chefe experimentar. Ele fica maravilhado com o sabor, e então o Takaro faz uma proposta. Ele pede para a vila vender todas as frutas de shoyu para ele, e com o dinheiro eles poderão expandir os campos. O velho concorda, mas avisa que o Takaro não vai conseguir usar tudo isso. O Takaro então explica que planeja popularizar o shoyu nas cidades grandes, fazendo dele a especialidade da vila. Depois de servir as batatas com manteiga e shoyu para todo mundo, o Takaro segue a sua viagem. Ele se reúne com o Clay enquanto conversam sobre a missão. Hoffel então desce do céu bem na frente deles. O Takaro fica surpreso, mas ela o deixa ainda mais chocado ao se transformar numa garota bonita e anunciar que vai entrar para o grupo dele. O Takaro e o Clay ficam sem entender nada, e o Clay pergunta por que a deusa iria querer viajar com um humano tão absurdo. Hoffel responde que ficou presa no lugar só por tempo demais, e agora quer explorar o mundo. Ela acha que vai se divertir ficando perto do Takaro e em troca permite que ele a monte, mas só quando estiver na forma de cavalo. Hoffel está empolgadíssima com a jornada, mas o Takaro só consegue pensar que as coisas vão ficar muito mais complicadas daqui pra frente. Algum tempo depois, o Takeru se encontra de novo com o ferreiro e pede pra ele fazer um novo par de tesouras. Mano, esse cara só quer a tesoura dele, mano. O ferreiro garante que vai criar as melhores tesouras do mundo pra ele, já que graças à hidrauta que o Takeru trouxe, ele conseguiu ganhar o primeiro lugar no festival com a espada que fez. O Takeru sai todo empolgado e ao deixar a oficina, ele encontra a Ofi, a quem ele apelida de Pune. Ela pergunta se deveria usar um chicote pra apressar o ferreiro. Mas o Takeru explica que ele não faz esse tipo de coisa, então ela o convida para continuar comendo. Ele responde que eles tinham acabado de comer, mas a Puni diz que o passado é passado, então é hora de virar a página e comer de novo. O Takeru começa a se perguntar se essa Puni aí é mesmo uma deusa benevolente. Enquanto o Bi e a Puni começam a discutir para ver quem deveria comer mais, surge o Grit de repente, chamando por Takaro. Na guilda dos aventureiros, ele explica que todo ano acontece um grande festival de coleta e que adorariam que o Takaro participasse. O nosso prota diz que fica satisfeito só em coletar materiais para os clientes, e o Greg entende a resposta, porém ele revela que o pedido veio de alguém importante, o Belmonte. O Greg explica que é ele quem patrocina e financia o festival, e pediu explicitamente que o Takaro participasse. O nosso prota lamenta, porque se o Belmonte pediu, ele não pode recusar. Alguns dias depois, um enorme grupo de aventureiros se reúne bem em frente à guilda. Um dos responsáveis anuncia o desafio daquele ano. Ele explica que o pedido veio diretamente do Sr. Belmonte, que quer criar um grande presente para celebrar a recuperação de sua esposa. A missão será coletar lã das ovelhas arco-íris. Todos ficam animados, embora o nosso prota nunca tenha ouvido falar desse material. O encarregado avisa que se não conhecem o material, eles precisam pesquisá-lo por conta própria. É proibido pedir ajuda dos outros aventureiros. A prova é totalmente individual. Se precisarem de transporte, podem alugar cavalos ou dividir uma carroça. Os meninos entendem que por ser uma prova individual, as brigadas azul e negra não poderão trabalhar em equipe. Então Takaro fica aliviado que pelo menos não proibiram magia. O Clay pergunta se ele pretende usar Gate, já que ela poderia voltar para a cidade em meia hora. Mas o Takaro diz que não vai usar, porque não quer que reclame com ele que ele está utilizando magia estranha, além de que não quer chamar atenção. A competição então começa e o Bi cai no choro porque quer ir junto com o Takaro, mas ele pede que o Bi fique com os amigos. Mesmo assim, o Bi se recusa, pois ele não quer ficar longe dele. O nosso prota fica triste, mas nesse momento a Puni o abraça e dá um pouco de sua magia, o acalmando. Os garotos então perguntam o que ela fez, e ela explica que deu um pouco da sua energia para o dragão, já que ele estava chorando tanto que ficou sem forças. O Takaro agradece e pede que ela cuide dele enquanto parte para o desafio. Chegando à biblioteca, o Takaro começa a pesquisar sobre a lã da ovelha arco-íris, usando seu feitiço de busca. Ele então descobre que essas ovelhas vivem no Monte Koruana,
Mora, um local sagrado. Sem perder tempo, ele segue rapidamente para lá, imaginando que as ovelhas deveriam estar no topo da montanha. O problema é que o ambiente é bem hostil e como fazia tempo que ele não ficava sozinho, a ausência do Bi o deixa um pouco inquieto. Ele pensa que o Bi provavelmente deve estar ainda mais nervoso e torce para que ele não desconte isso comendo demais, apesar de reconhecer que ele ficaria bem fofinho e gordinho. Enquanto isso, vemos o Bi realmente comendo. A Puni pede para ele parar de chorar, dizendo que o Takaro tem uma bênção dos deuses e não é motivo para temer. Ela ainda comenta que é muito mais rápida que o Takaro, o que irrita o Bi. A Puni pede que ele não fique brabo, dizendo que nenhum humano é mais veloz do que ela, o que causa ainda mais tensão. O Clay tenta acalmar os dois e diz a Puni que todos ali sabem o quanto ela é rápida, então não precisa provar nada. Ela concorda, deixando o Bi ainda mais irritado. O Clay então tenta acalmar o Bi, dizendo que não existe criatura que voe mais rápido do que ele, o que funciona. O Takaro tinha dito que elogios funcionavam e funcionou mesmo. O Clay só não sabe quanto tempo eles vão aguentar assim e torce para que o Takaro volte logo. Enquanto isso, o nosso prota tá acampando e comendo tranquilamente no silêncio, mano, sem esses caras aí enchendo o saco dele. E no dia seguinte, ele chega a um campo cheio de ovelhas arco-íris de rank D e pensa em como deveria chamá-las, já que são bem ariscas. Ele lembra que o chamado das ovelhas funciona e tenta imitá-lo, conseguindo chamar a atenção delas. Todas se aproximam e o Takaro pergunta se pode pegar um pouco de sua lã. Para sua surpresa, as ovelhas colaboram sem reclamar. Os aventureiros observam de longe e ficam chocados com a cena. No caminho de volta, o nosso prota encontra um enorme dragão voador e fica impressionado, já que é a primeira vez que vê um, pelo menos um voando. Ele até pergunta se o Bi teria essa aparência quando crescer. Mais tarde, quando chegam à cidade, o Bi imediatamente pula nele e o abraça, o enchendo de meleca. O encarregado então anuncia que o Takaro é o vencedor da primeira prova. De volta à cidade, o nosso prota prepara um banquete para Brolit e conta tudo o que aconteceu desde que ele e Clay começaram a trabalhar juntos como equipe. Enquanto explica como era a vida na vila e como conheceu a Puni, a Brolit pergunta se pode entrar para o grupo e o Takeru aceita. Orgulhosa, ela mostra o anel de aventureiros que conseguiu, surpreendendo o Clay, que já fica animado com a ideia de treinar com ela. A Puni comenta que sente pureza na alma de Brolit, deixando a garota ainda mais feliz. Quando a Puni menciona o nome secreto dela, a Brolit pede para manter sigilo e ela concorda sem problemas. Só então o Takaro pergunta por que a Brolit precisava da ajuda dele. Ela revela que a sua irmã Ludakara fugiu da sua terra natal. A Brolit explica que Ludakara era sacerdotisa da vila por causa do seu papel especial. Pela tradição, ela deveria se casar com um elfo e gerar filhos fortes para fortalecer o clã, mas fugiu porque não queria se casar com algum homem aleatório e fedido. Ela até disse que aceitaria o casamento arranjado se ganhasse um lindo cavalo branco, mas quando a Brolit finalmente conseguiu o cavalo, a sua irmã já tinha desaparecido. O Takaro fica meio desconfortável com a gravidade da situação. Ele sabe que vai sobrar para ele, mas a Brolit acredita que ele é a pessoa perfeita para encontrá-la, já que poderia rastrear Ludakara com a sua magia. Porém, ele lembra que se Brolit levar a sua irmã de volta, ela será forçada a se casar contra sua vontade. A garota diz que não quer isso, só quer entender por que a irmã desapareceu sem deixar nenhuma mensagem. Comovido pelos sentimentos dela, o nosso prota promete que vai ajudar. Ele pergunta a Clay e a Puni se eles também vão participar da busca, e os dois aceitam na hora. Logo depois, a Brolit começa a guiá-los até a aldeia élfica. O Takaro pede mais detalhes sobre o caminho, e ela explica que a entrada da vila aparece quando encontram uma floresta que atende certas condições específicas. Ele não entende o que isso aí significa, então a Brolit explica que os elfos usam sua magia especial para manipular o espaço, criando portais para sua terra, através de pontos específicos espalhados pelo mundo. O Takaro então percebe que isso parece um pouco com o seu feitiço de teleporte. A Puni então se transforma em um cavalo para levar todos rapidamente até a floresta, e a Brolit se apaixona na hora pela forma equina dela. A viagem é confortável e logo chegam ao ponto certo da floresta. A Brolit então usa seu feitiço de invocação e cria um portal que se manifesta como um pequeno vórtice. Ela pede para todos tocarem o vórtice e fecharem os olhos antes de entrar. Em seguida, ela mesma desaparece dentro do portal. O Clay e o Bi entram logo depois, mas o Takaro hesita, tomado pelo medo. Antes que ele avance, a Puni pede que ele cuide de Brolit, dizendo que apesar de parecer alegre, ela carrega segredos pesados. Depois disso, a Puni também entra no portal, deixando o Takaro sozinho. Finalmente, ele toma coragem, toca o vórtice e é puxado por um túnel de energia até uma vasta e belíssima terra élfica. Enquanto ele admira a paisagem, o grupo reclama que ele demorou demais. Ele estranha que todos estejam machucados tão rápido, mas não tem tempo para perguntar nada, porque
flechas começam a ser disparadas contra eles. O Takaro ergue um escudo mágico para bloquear os ataques, enquanto o Brolit pede que ele não reaja, porque os arqueiros são moradores da própria vila dela. Pouco depois, alguns elfos se aproximam, furiosos com o retorno de Brolit. Então vemos alguns elfos fazendo uma oração para uma pedra. Quando a cena volta para Brolit e o grupo, o elfo loiro já chega acusando ela de levar forasteiros para a terra dos elfos. Ela responde que ninguém ali vai machucar ninguém, só ajudar a encontrar a Lutara, mas o elfo insiste que ela está violando as leis e trazendo seres malignos para a aldeia. Aí a Puni já se irrita de vez e pergunta se ele está chamando ela, uma deusa, de ser maligno, e revela sua verdadeira forma de Pegasus. O elfo percebe que ela é uma deusa e fica em choque, mas a Puni diz que eles vão encarar o julgamento por zombarem dela, e um raio cai bem na cabeça dos 3 elfos, deixando o cabelo deles todo arrepiado, fazendo o Bi cair na gargalhada. Os elfos então se ajoelham e pedem desculpas por desrespeitarem uma deusa sagrada. O Takaro então lembra que só pessoas com magia forte conseguem ouvi-la quando ela está na forma de cavalo. O elfo pergunta o motivo dela estar ali na terra dos elfos, e o Takaro dá um passo à frente. Ele se apresenta como aventureiro da guilda de Belcaim e mostra o bracelete. O elfo então percebe que ele é um aventureiro versátil de rank B. O Takaro então diz que Brolit é uma aventureira do grupo deles. O elfo se apresenta como Liukar e diz que é um guerreiro que protege os territórios sagrados dos elfos. Ele fala que vai guiá-los até a aldeia. O grupo do nosso prota segue ele, e a Puni comenta com o Takaro que tem algo estranho nessa floresta. Ele pergunta o que ela quer dizer, e ela responde que tem algo ali bem desagradável. O Takaro e o Clay ficam impressionados com a terra dos elfos. O Clay até torce o nariz, dizendo que o ar está muito poluído, e o Takaro explica que aquilo é poluição de mana. O Takaro diz que quer fazer algo para se desculpar. Ele então pega o seu bastão, ativa a magia de limpeza e purifica todo o grupo. O elfo fica impressionado, dizendo que as impurezas de mana estão diminuindo. Ele pergunta o que o Takaro fez, e a Brolit responde que o Takaro é excepcional. O Takaro percebe que o feitiço estava mais forte que o normal e se questiona por que aquilo aconteceu e por que a mana ali é tão densa. Eles caminham até a grande árvore e a Brolit a apresenta como Gohan, dizendo que dentro dela fica o palácio onde vivem os elfos superiores e que só eles e quem for autorizado pode subir. Nesse momento, o Clay percebe que a Brolit é uma elfa superior e ela se desculpa. Ela diz que entende perfeitamente as leis dos elfos e as consequências de ter levado eles até lá, mas não podia abandonar a irmã. O Takaro pergunta qual é o problema disso, e é então que a Brolit revela que os elfos superiores são proibidos de ir ao mundo exterior. O Clay explica que os elfos superiores governam todos os elfos e colocam as suas linhagens e leis acima de tudo, mas o Takaro diz para ela não ficar mal e que não há nada de errado em escolher algo mais importante do que uma regra e que ela deve ter tido seus motivos, e isso faz a Brolit recordar algumas coisas. O Takaro diz que seguir as tradições pode ser o certo, mas viver só pelo certo pode deixar tudo complicado. Se ela não estiver prejudicando ninguém, ela pode viver do jeito que quiser. O Clay também comenta que ele mesmo nunca colocou as regras da aldeia acima dos seus companheiros. A Puni, já pensando demais, diz que os elfos superiores têm a mente pequena e acham que a aldeia minúscula deles é tudo o que existe. O Bi até sai voando para abraçar a Brolit, que cai no choro e agradece a todos. Ela pede para continuarem, pois o palácio está perto. O Takaro pergunta o que ela pediu para a Puni manter em segredo e ela responde que era o fato dela ser uma elfa superior. Eles chegam ao palácio dos elfos e ficam maravilhados com a visão incrível. Uma das servas do palácio cumprimenta Brolit e ela diz que quer uma reunião com o seu irmão mais velho. Eles esperam em um local reservado e ao provar o chá, o Takaro fica impressionado com a qualidade. Nisso, o irmão mais velho da Brolit chega, apesar de parecer bem mais novo. Ela corre para abraçar ele, mas ele desvia, dizendo que se ela o abraçasse com aquela força esmagadora, ele provavelmente não sobreviveria. Ele pede que ela apresente os seus companheiros. Ela diz que eles são os membros da Brigada Azul e Preta e apresenta o irmão mais velho como Viriola, o administrador dos elfos. Ele dá alguns passos e comenta que está diante de uma divindade, se ajoelhando para a Puni e a recebendo com reverência. Viriola pede desculpas pela grosseria de Linka e aperta a mão do Takaro. Ele pergunta se o Takaro está surpreso com o tamanho dele e o nosso prota se desculpa. O Viriola então diz para ele não se preocupar, já que já está acostumado. Brolit o repreende, dizendo para ele não se desanimar. Ele afirma que mesmo
mesmo que tente negar, o clã deles carrega uma linhagem amaldiçoada e não há nada que possam fazer para mudar isso. O Takaro fica chocado ao ouvir isso, e Broly diz que vai salvar a aldeia da maldição, porque se recusa a aceitar um futuro onde a raça deles desapareça. O irmão manda ela se comportar na frente dos convidados e pede que eles perdoem o seu irmão mais novo. O Takeru fica meio espantado ao ouvir a palavra irmão e não irmã, e a Broly explica que apesar de ser mulher, também é um pouco homem. E Viriola comenta que a tal linhagem amaldiçoada não parou nele e acabou colocando um fardo em Broly. O nosso prota fica tentando entender que história é essa de linhagem amaldiçoada que eles ficam mencionando tanto. Viriola pede para que eles fiquem à vontade e relaxem. O Takara agradece e pergunta por que as partículas de mana ali estão tão densas. O Viriola fica impressionado pelo Takara conseguir sentir a densidade do mana e diz que a concentração vem aumentando há mais ou menos meio ano. O Takara diz que gostaria de testar uma coisa, se não for incômodo. Do lado de fora, ele começa a criar uma pedra de mana, deixando o elfo completamente boquiaberto. Depois de terminar a pedra, ele pede para que Viriola coloque a mão nela e dizer a palavra iniciar. Os guardas tentam impedir e mandam ele não tocar, mas já é tarde. Viriola já encostou e falou as palavras. A pedra então começa a subir, mudar de cor e girar, purificando o ar da aldeia élfica inteira. Todos ficam chocados com o que o Takaro fez, e ele comenta que funcionou exatamente como imaginou. Viriola olha para o Takaro e solta que quem tinha sangue diferente era ele. O Takaro não entende muito bem o que isso aí quer dizer, mas todos os elfos se ajoelham diante dele. Viriola então pede para que veja algo e o leva até uma pedra onde estão gravadas palavras antigas deixadas pelos elfos superiores. O Takaro começa a ler em voz alta e a mensagem diz: quando o céu for atingido pelo crepúsculo, o sangue sagrado desvanecerá, a terra secará e a morte a seguirá. Enquanto a fome sagrada não secar, o tolo chorará sem fim. Aquele que possuir o sangue diferente resplandecerá e trará a vida de volta à terra. Viriola fica impressionado que ele consiga ler só de olhar uma vez para a pedra e diz que o conhecimento do Takaro é absurdo. O nosso prota pergunta o que significa essa frase aí de o sangue sagrado desvanecerá e a terra secará e a morte seguirá. Viriola então responde que sangue sagrado se refere aos elfos superiores, então provavelmente está falando da possível extinção deles. O Takaro concorda que pode ser isso, mas pergunta se ele é realmente o tal sangue diferente, já que só eliminou as partículas de mana e não reviveu a terra. Depois disso aí, todo mundo vai tomar um banho junto. Esquecendo a profecia por um momento, ele lembra que ainda precisam achar a irmã de Broly, algo que quase passou batido. Algum tempo depois, a Broly sente a brisa da noite sem a densidade do mana. É quando o Takaro aparece e pergunta como funciona aquela maldição. Nisso, Amber surge e explica que a maldição é uma aflição que se espalha entre os altos elfos. Surgiu algumas gerações atrás, afetando as crianças e mudando o desenvolvimento delas. Só que tudo piorou por volta de 50 anos atrás. Quase todas as crianças morriam poucos dias depois de nascer e ninguém sabia o motivo. Essa maldição também tirou o filho de Amber, que começa a chorar. O Takaro tenta imaginar o que poderia causar algo tão terrível. Na sala do trono apresentam o Takaro à rainha dos elfos, Melcaria. Ela comenta que ele tem uma cor misteriosa e olhando para Bi pergunta se ele é um filho de um dragão ancestral. Pelo que sente pela aura dele, acredita que ele é digno. Deixando isso de lado, a rainha agradece por terem purificado a mana das suas terras. Depois pergunta se a terra tremeu há cerca de meio ano, quando a mana piorou. Ao confirmarem, o Takaro levanta a hipótese de que talvez o terremoto tenha despertado algum monstro. Se for isso mesmo, a rainha pede a sua ajuda. Mas ainda há outra questão. Depois da reunião, o Takaro encontra os outros e comenta que ele não é o único que carrega um sangue diferente. Antes de continuar, ele pega um frasco e cria uma barreira que isola o som. Agora em segurança, o nosso prota revela que examinou os corpos de Amber, Viriola e da rainha e encontrou anomalias hereditárias nos três. A Broly pergunta do que ele tá falando. Nisso, o Takaro explica que as informações genéticas herdadas dos pais mostram que algo não está funcionando como deveria. Para confirmar, ele pergunta com quem Amber se casou. A Broly responde que foi com o irmão gêmeo dele.
Sabendo disso, o Takara explica que os elfos superiores não estão amaldiçoados, eles simplesmente precisam trazer sangue de fora da linhagem. Ao perceber que a solução é simples e que nunca existiu maldição nenhuma, Abrolite começa a chorar de felicidade, porque agora sabe que não nascerão mais crianças como ela, ou ele. Diante disso, o Clay pergunta como eles podem quebrar uma tradição tão antiga, e o Takara então sugere que a Puni faça um aviso divino. No começo, ela não demonstra muito interesse, mas pela insistência do Takara, ela aceita ajudar a procurar a deusa dos elfos. Afinal, ela acredita que os deuses têm o dever de ouvir aqueles que pedem por sua ajuda. Nisso, ela chega perto de Abrolite e pede para que ela pare de chorar e volte a sorrir. Então a Puni exige uma compensação do nosso prota por aceitar ajudar. Pede 10 porções da sopa dele quando tudo isso acabar, e isso faz todos caírem na risada sem conseguir segurar. Logo, a Puni e o Bi alçam voo para procurar a deusa do rio, Libel. A Puni e o Bi retornam um pouco depois, informando que não encontraram nenhum sinal de Label, o que decepciona a todos. A Abrolite, porém, fica especialmente chocada ao perceber que a sua divindade guardiã decidiu se esconder justamente quando eles mais precisam dela. Clay então comenta que com toda aquela magia pesada envolvendo a área, algo claramente está errado, e isso pode estar relacionado ao desaparecimento da deusa. O taqueiro tenta manter a Abrolite calma, dizendo que não é hora de perder as esperanças e que precisam reunir as informações antes de agir. Pergunta se existe algum tipo de guilda de aventureiros por perto e a Abrolite responde que é a guilda de Deimos na região. O Clay fica surpreso ao ouvir aquele nome e explica ao taqueiro que a guilda Deimos está entre as mais renomadas de todo o continente, e isso anima o Takaro, que decide que eles irão até lá imediatamente. Ao chegarem, percebem que a guilda é apenas uma casinha humilde no meio da floresta, mas isso não impede o Clay de elogiá-la ainda mais. Ela revela que ela é considerada a guilda de maior nível médio entre os aventureiros do continente, apesar de raramente interagir com o mundo exterior, o que fez com que ganhasse o apelido de Guilda Fantasma. Eles então entram no prédio e são recebidos pela mestre da guilda, Sarah, que diz ter ouvido falar bastante sobre o nosso prota e Clay. De repente, ela pega nas mãos de Abrolite e de forma sedutora diz o quanto ela está preocupada com ela. A Abrolite tenta explicar que está bem, mas Sarah continua flertando de maneira ainda mais intensa, fazendo o Takara se afastar constrangido pela cena. Nisso, ele nota o Clay observando quadros de pedidos e comenta que não há solicitações estranhas, apesar de tudo que vem acontecendo na área. O Takaro olha também e percebe que há diversas missões de coleta, entre elas uma que chama sua atenção: cogumelos de orelha de gato. Sarah explica que eles são deliciosos, até mesmo crus, e que brilham no escuro. No entanto, a alta densidade de mana na região recentemente tem tornado a coleta bem difícil. O Takaro e o Clay percebem que devem investigar o local, pois pode conter mais pistas sobre a situação, e a Abrolite se oferece para guiá-los, já que ela conhece a área muito bem. Mais tarde, naquela noite, o Takaro trabalha em um novo tipo de remédio e Bi pergunta para que serve. Ele explica que é uma poção especial criada com uma garantia caso algo completamente inesperado acontecesse. Na manhã seguinte, eles passam novamente na guilda, onde Sarah entrega a eles uma pilha de pedidos relacionados a coletas de cogumelos. Ela agradece dizendo que a demanda tem aumentado muito e o Takaro promete que trará a maior quantidade possível. Ao perceber que o grupo não está tão bem equipado para a missão, a Sarah tenta alertá-los de que a viagem até o local levará alguns dias, mas o Takara afirma que isso não será problema. Todos sobem nas costas de Puni, que decola imediatamente. A Abrolite indica que eles devem seguir para o norte até avistarem um grande lago, pois o destino está logo ao lado dele. Depois de algum tempo voando, o lago finalmente aparece no horizonte. O Takaro fica animado com a possibilidade de encontrar novos materiais, mas a Puni avisa que a mana no ar está ficando extremamente densa conforme se aproximam do lago. Rapidamente, o Takara entrega aos amigos uma poção que preparou na noite anterior, explicando que ela irá ajudá-las a suportar a mana pesada dentro da caverna que pretendem visitar. Ao aterrissarem, encontram diversos monstros mortos, seus corpos escurecidos mudando de cor e perdendo completamente o brilho natural. A visão preocupa a Abrolite, que pede para que eles esperem enquanto ela vai investigar a caverna sozinha. O Takaro tenta impedi-la, mas a Abrolite ignora e avança, porém logo cai de joelhos sem conseguir respirar. O Clay corre para tentar ajudá-la, mas o Takaro tenta detê-lo, ainda que tarde demais, pois o Clay também é afetado pela mana extremamente densa que emana da caverna. Vendo os dois amigos lutando para respirar, o Takaro puxa o seu cajado e lança um feitiço de purificação, reduzindo a densidade de mana ao redor. Graças a isso, os corpos escurecidos dos monstros desaparecem e a Abrolite e o Clay conseguem respirar novamente. O Takaro se sente aliviado por ter conseguido salvá-los, mas a
Pune o alerta de que a mana densa irá retornar rapidamente. Sem perder tempo, o nosso prota ordena que seus amigos ativem o item mágico que ele havia preparado. Assim que fazem isso, uma luz dourada envolve seus corpos, protegendo-os da mana sufocante que preenche a área. A essa altura, todos já perceberam que a causa da mana densa só pode estar dentro da caverna, e que foi isso que matou os monstros. O Takaro sabe que é imune à densidade de mana, mas se preocupa com o Clay e a Brolit, mesmo com o item mágico que eles lhe deu. O problema é que a Pune não tem nenhum, então ele pede que ela espere um minuto para que possa criar algo para protegê-la também. A Pune, porém, diz que não será necessário e de repente transforma-se em sua forma humana, só que bem pequena. Todos ficam chocados, mas a Pune explica que desse tamanho pode ficar grudada em um deles e permanecer dentro do alcance do item. Ela pousa no ombro do Clay e manda ele começar a andar, permitindo que o grupo avance para dentro da caverna escura. Enquanto caminham, ela comenta que o lugar está com uma atmosfera assustadora e que o único sinal de vida são os restos dos monstros mortos espalhados pelo chão. De repente, eles encontram um estranho monstro inseto e o Clay se espanta ao ver que existe uma criatura capaz de aguentar uma densidade de mana tão alta. A Brolit diz que nunca viu aquele tipo de criatura antes e tenta observá-la melhor, mas o inseto cospe ácido mortal forçando a recuar, e então percebem que estão completamente cercados por vários da mesma espécie. Os insetos começam a avançar e um deles ataca o nosso prota, que decide parar de se conter. Ele envolve o seu punho em magia e desfere um golpe que arremessa o monstro longe, derrubando outros no processo. Clay entra na luta e logo em seguida elimina um monstro que vinha por trás, e o Bi gospe um jato de fogo que incinera vários insetos ao mesmo tempo. E o nosso prota sabe que se não lidar com todos de uma vez, a luta vai se arrastar por muito tempo. Ele pergunta a Brolit se existe algum espaço aberto na caverna, e ela responde que é uma grande área logo adiante. Sem perder tempo, ela corre na frente e todos a seguem com os monstros vindo atrás. Por sorte, o nosso prota e os outros chegam ao espaço aberto a tempo. Observando os insetos se aproximando, o Takaro manda todos ficarem grudados nele para não serem atingidos por sua próxima magia. Ele espera os monstros se aproximarem o suficiente e então ativa uma poderosa barreira que se expande em todas as direções. Quando a magia termina, não sobra nenhum monstro. O Clay, porém, fica espantado porque o Takaro exagerou na força e acabou abrindo um rombo no teto da caverna. Eles retornam à jornada e surpreendentemente não encontram mais monstros inseto no caminho. O Clay fica alerta dizendo que está com um pressentimento ruim, e então a Brolit informa que chegarão logo ao altar de um arco de pedra. Quando alcançam o altar, o Takaro o encontra tomado por enormes cogumelos de orelha de gato, e a sua mente imediatamente começa a imaginar as melhores formas de cozinhá-los. Porém, ele logo nota um buraco na parede atrás do altar, com pedaços de rocha espalhados pelo chão. Nesse instante, uma forte rajada de mana atinge o Takaro e os outros também sentem. A Pune avisa que algo enorme está vindo e que está muito perto. O Takaro não vê nada até que uma gota de ácido cai na roupa de Brolit, revelando a resposta. Ele aumenta a luz da esfera mágica acima deles e finalmente o vê, um gigantesco monstro lesma grudado no teto da caverna. Assim que percebe que foi descoberto, o monstro mergulha para o chão, erguendo-se como uma montanha viva diante do grupo. Todos preparam suas armas enquanto o Takaro lê as informações da criatura. Trata-se de um monstro de Rank S, uma lesma que evoluiu para sobreviver naquele ambiente extremo. O seu corpo inteiro é venenoso, a ponto de representar risco até mesmo para o nosso prota. O Clay fica chocado e menciona que antigamente existia uma lesma de Rank S tão venenosa que destruiu um reino inteiro sozinha. A Brolit entra em pânico e diz que eles precisam fugir imediatamente, pois não tem como derrotá-la, mas o Takaro recusa. Ele afirma que não podem fugir porque existe um grande tesouro diante deles, e além disso, desistir agora pode fazer com que percam todas as pistas sobre a deusa do rio. Ele conclui dizendo que fugir de um inimigo que podem derrotar não é uma opção. A Brolit se espanta ao ouvir que eles realmente podem vencer, e o Takaro explica que o monstro é fraco contra fogo. O Takaro sinaliza para o Clay entrar na luta, e ele imediatamente se transforma em sua forma Kaiju. Ao ouvir isso, a Brolit decide que também vai ficar e lutar ao lado de seus amigos. O Takaro lança imediatamente o feitiço de barreira em todos e em seguida magias para aumentar a agilidade do grupo antes de dizer para irem com tudo. O Bi voa alto e ataca a enorme lesma com uma bola de fogo, e o monstro responde tentando acertá-lo com seus tentáculos. O Bi desvia de todos enquanto o Clay corre para atacá-lo pelo ponto cego, mas a lesma percebe a sua aproximação e o prende com seus tentáculos. No entanto, eles não são tão fortes o bastante para segurá-lo. Clay os estoura apenas contraindo os músculos e declara orgulhoso que vai cortar o monstro com a sua lança. Ele avança cortando vários tentáculos, mas o monstro se regenera instantaneamente. O Bi tenta lançar mais fogo, mas a lesma o
ataca e o faz perder o equilíbrio. O Takara e a Brolit ficam confusos com a capacidade do monstro de lutar contra dois inimigos ao mesmo tempo, mesmo sem ter olhos. E é aí que o Takara percebe, uma criatura evoluída para viver em uma caverna escura não precisa de visão. Ele identifica as antenas no topo da cabeça da lesma como sendo seus órgãos sensoriais e diz a Brolit para atacá-las. A Brolit avança rapidamente enquanto o Takara explode os tentáculos que tentou alcançá-la, e isso permite que ela salte e corte as antenas do monstro, o deixando muito mais lento. Bee então segue com o seu ataque de fogo mais poderoso, mas mesmo assim o dano é mínimo, incapaz de atravessar a pele úmida e resistente da criatura. O grupo começa a perder as esperanças, mas isso faz o Takara lembrar do método tradicional para derrotar as lesmas do mundo moderno. Ele tira do bolso um pote de sal de alta qualidade, já que o sal pode drenar a umidade do corpo da lesma e matá-la rapidamente. Apesar de detestar desperdiçar sal que poderia ser usado na cozinha, ele o transforma em pequenas esferas e ataca o monstro com elas, derretendo a sua pele. A lesma tenta escapar, mas o Clay atinge com a sua lança e finaliza a criatura. Quando o Takara comemora a vitória, a Puni pede que todos olhem para cima. As paredes da caverna estão cobertas de ovos de lesma sombria. Alguns já estão começando a chocar e o Takara se desespera ao imaginar como destruí-los antes que se transformem em monstros tão perigosos quanto a mãe. Ele vê a descrição dos ovos e descobre que eles morrem ao serem expostos à luz do sol, e que antes disso tem alto valor como material de alquimia. E imediatamente ele manda todos cobrirem os olhos e cria um mini sol dentro da caverna, exterminando todos os ovos de uma vez. Mas logo quando pensa que todos os problemas acabaram, ele sente outra rajada intensa de mana. A Puni avisa que o próximo inimigo pode ser o mais perigoso que já enfrentaram. Ela comenta que a mana densa que cobriu o lugar desapareceu, mas agora consegue sentir claramente a presença da deusa Libel. Fala meu mano, antes desse vídeo começar eu gostaria de convidar você a assistir as minhas lives na Twitch, mano, ao vivo toda segunda, quarta, sexta e domingo lá na Roxinha. Eu sei que você vai se divertir muito e eu adoraria a sua presença. Tamo junto meu mano, me dá essa chance, link na descrição, um beijo. Nisso eles saem da caverna e a Puni voa direto para a direção de Lival, porém assim que sente a energia espiritual dela por perto, para imediatamente. O lugar onde eles acabam chegando se revela um vale enorme e simplesmente belíssimo, deixando tanto o nosso prota quanto o Clyde de boca aberta. Logo eles percebem uma pequena vila no meio do vale, e enquanto se perguntam se poderia viver ali, os moradores já aparecem e os cercam. Entre eles está Lud, a irmã mais nova de Brolit, que dá um passo à frente para falar com ela. Assim que Brolit vê a irmã, ela corre até ela e as duas ficam apenas se encarando em silêncio, sem dizer uma única palavra. O Takara fica feliz ao ver que as duas irmãs finalmente se reencontraram, mas a felicidade dura pouco e logo vira choque quando as duas começam a trocar socos. A Lud grita que nunca vai voltar para a vila onde só vivem idiotas, enquanto a Brolit a empurra ao chão, dizendo que ela poderia ter conversado com ela antes de ir embora. A Lud a afasta com força e diz que estava tão estressada na vila que seu estômago começou a doer. Ao ouvir isso, a Brolit abandona na hora a ideia de lutar, pois a preocupação com a irmã fala mais alto. Ela pergunta se a Lud está bem agora, mas a Lud acaba dando um soco em seu rosto, irritada com o fato de Brolit sempre se preocupar demais com ela. A Brolit se levanta e diz que é natural se preocupar com a própria irmã. Por um instante a Lud parece feliz ao ouvir isso, mas logo chama a Brolit de idiota. A Brolit se irrita, parte para cima dela outra vez e a briga recomeça. Clay pergunta ao Takara se ele não vai parar as duas, mas ele admite que não faz a menor ideia de como fazer isso. De repente a Puni diz que está com fome e o Takara percebe que já está perto da hora do almoço, o que lhe dá uma ideia. Ele avisa a Brolit que se ela vai continuar brigando não vai ter almoço. Na mesma hora a Brolit empurra a Lud para longe e sai correndo até um poço para se lavar. A Lud fica surpresa com essa reação e o nosso prota aproveita a chance para conversar com ela. Ele pede desculpas por interromper o encontro com a irmã e a Lud se espreguiça, dizendo que aquela foi a sua primeira luta com tudo o que tinha em meses. Ela fica feliz em ver que a Brolit fez um amigo humano e até mesmo um homem lagarto bonitão. O Clay fica todo lisonjeado com o comentário e a Lud observa que todos ali parecem muito próximos da irmã dela. Nesse momento o Takara percebe que a Lud ficou toda suja da briga com a Brolit. Como campeão do toque que é, o nosso prota usa sua magia de limpeza nela. De repente o Takara e a Lud voltam a atenção para a Brolit, que está gargarejando alto enquanto gargareja em um balde inteiro de água. A Lud comenta que o Takara deve ter
ter tido muito trabalho lidando com ela, já que a Brolit é imprudente, insensível e totalmente incapaz de ler o clima. O Takaro responde que apesar disso foi justamente ela quem mais ajudou o grupo, o que deixa a Lud visivelmente preocupada. Ela explica que a Brolit é uma elfa superior de uma linhagem amaldiçoada, mas o nosso prota apenas responde de forma simples que a Brolit é sua amiga. Depois disso, o Takaro prepara frango frito para toda a vila dos elfos. O clima fica animado, mas mesmo assim a Brolit e a Lud continuam sem trocar uma única palavra. Após um longo tempo, o Takaro se afasta para um canto mais tranquilo e faz carinho impune até ela adormecer. E é nesse momento que a Lud aparece para conversar com ele. Ela comenta que as pessoas dali gostam de dar festas para os convidados, e o Takaro diz que realmente aproveitou bastante. Quando a Lud se senta ao lado dele, o nosso prota percebe que ela está carregando uma criança nos braços. Lud conta que é sua filha, chamada Tio, e então começa a falar sobre o passado, dizendo que gostava muito de Brolit, a ponto de ter desenvolvido sentimentos românticos por ela. A Brolit era a única pessoa que a visitava quando Lud ficava confinada no quarto das sacerdotisas, e as histórias que ela contava sobre o mundo exterior eram sempre muito divertidas. A Lud diz que naquela época ela queria ter um filho com Brolit, e essa revelação atinge o Takaro com mais força do que o caminhão que levou ele para esse mundo. A Lud nem sequer imagina que isso possa estar incomodando o Takaro por causa do lado doce e delicado da situação, e acredita que ele esteja pensando apenas no fato de Brolit ser meio homem e meio mulher. A Lud se lembra de como ficou arrasada ao descobrir que não poderia se casar com Brolit por causa disso, e de como os anciões da vila se aproveitaram da situação para forçá-la a se casar com outro elfo superior de sangue puro, tudo para preservar a linhagem. Ela comenta que esperava que o Takaro ficasse mais chocado com a sua história, e ele responde que tudo é tão pesado que ele nem sabe o que dizer. A Lud começa a rir ao ouvir isso, e o nosso prota diz a ela que trabalhou duro para conquistar a vida que tem agora. Essas palavras fazem lágrimas surgirem nos olhos de Lud, pois era algo que ela queria ouvir faz muito tempo. Nesse momento, o marido dela a chama. Enquanto Lud apresenta a filha para Brolit, o Takaro pensa que as duas são fortes à sua maneira, pois lidaram com os seus corações partidos e seguiram seus próprios caminhos para melhorar as suas próprias vidas. No dia seguinte, o Takaro e os outros entram na floresta profunda para procurar a deusa do rio. Clay pergunta a Takaro se deixar Brolit para trás foi realmente a escolha certa. O Takaro responde que ela precisava desse tempo para se reconciliar com a irmã, e o Clay concorda. Uma voz desconhecida concorda com ele, e o Takaro nem acha isso estranho no começo, até que Pune chama sua atenção e pede para que ele se vire. Quando ele faz isso, encontra a deusa do rio, Lival. Ela se apresenta como a rainha dos espíritos. O Takaro fica completamente surpreso, mas o Clay não consegue ver Lival e apenas observa tudo com total confusão, enquanto o Takaro é praticamente sufocado por ela. A Lival reclama sobre como os elfos superiores são idiotas, dizendo que colocou muito esforço naquela tábua da pedra, mas que eles não conseguiram entender a mensagem. Pune caminha até Lival zombando dela e chamando-a de hipócrita. A Pune diz que Lival devia ter sido a protetora dos elfos, mas que os abandonou para viver em outra terra. As duas começam a discutir de forma intensa. O Takaro, por sua vez, pede para que as duas deusas se acalmem, e então pede que Lival o acompanhe até as terras élficas, pois eles precisam desesperadamente da ajuda dela. Enquanto isso, Lud chega à sala do trono e exibe orgulhosamente a sua filha para a rainha e os anciãos. Os anciãos ficam sem palavras. O silêncio então é quebrado quando os anciãos começam a condenar a Lud. Eles perguntam como ela pôde abandonar o seu dever como sacerdotisa e fugir, maculando a nobre linhagem deles. A Lud rebate perguntando se eles não conseguem ver que a sua filha nasceu perfeitamente saudável justamente porque ela fugiu da vila. O confronto continua até que a Pune declara que apenas Libel pode resolver aquela situação. Libel já está claramente cansada dos elfos, e usando seus poderes, a Pune invoca Libel diante dos elfos de uma forma visível. Libel começa a atacar verbalmente os anciões sem nem qualquer cerimônia. Todos ficam chocados ao verem aquela figura diante deles, questionando como puderam ser tão estúpidos a ponto de ficarem presos à glória do passado e pararem de pensar no futuro. Os anciãos se ajoelham imediatamente. Libel diz que realmente diz aos ancestrais deles para valorizarem a sua linhagem, mas nunca para se obcecarem com o sangue puro e cortarem todo o contato com o mundo exterior. O Takaro comenta com Clay que já está na hora de ir embora e deixar o resto nas mãos de Libel e dos elfos. Eles se retiram e o Takaro espera que a paz finalmente retorne à terra natal de Brolit.
No dia seguinte, o Takara e o seu grupo se preparam para partir e todos os elfos aparecem para se despedir. Eles agradecem por tudo que o grupo fez pelo seu povo e pedem que voltem para visitá-los algum dia. A Brolite não consegue encará-lo nesse momento e o Takara diz que está indo. Ela pergunta se ele não pode ficar mais alguns dias, mas ele responde que precisam voltar à guilda para relatar a missão como concluída. De repente, Brolite se vira com lágrimas acumulando nos olhos e tenta dizer que quer acompanhá-las em suas aventuras. O Takara e os outros pedem para que ela não haja assim, explicando que mesmo estando distantes, eles continuam sendo amigos e membros do mesmo grupo, e que se algum dia ela estiver em perigo, devem chamá-lo sem hesitar. Ao ouvir isso, a Brolite se emociona ainda mais e começa a chorar como uma criança. Depois disso, ele segue seu caminho e logo chega à cidade para retomar a sua vida normal. O Takara finalmente pega a tesoura personalizada que havia encomendado, e em seguida aceita mais algumas missões na guilda, a maioria envolvendo coletas de materiais. Enquanto isso, no reino élfico, a Brolite passa um tempo precioso ao lado da sua irmã e da sua sobrinha. Lud pergunta se ela está realmente bem com a sua decisão, e a Brolite declara que decidiu dedicar a sua vida a mudar o futuro de seu país e levar os sorrisos às próximas gerações, começando justamente por sua sobrinha. Enquanto isso, o Takara e seu grupo estão ocupados em outra missão. Eles caçam um monstro com o Bi sendo o principal causador de dano. O Takara comenta que a missão foi mais difícil do que ele esperava. Então Clay pergunta qual será a próxima missão que ele pretende aceitar. Takara responde que quer ir para o mar por dois motivos. Primeiro, porque ele quer comer frutos do mar, e segundo, porque quer ver o oceano. De repente, a Pune avisa que ele deveria prestar mais atenção no que está vindo em sua direção. O Takara só consegue ver uma espécie de massa pulando para cima e para baixo enquanto se aproxima, mas mesmo assim sente um cheiro familiar. Quando aquilo chega mais perto, o Takara percebe que se trata da Brolite, montada em seu verme de estimação. O fedor do verme queima até os pelos do nariz de todos, e então a Brolite salta de cima dele para cumprimentá-los. O Takara pergunta o que aconteceu com a sua ideia de cuidar da sua terra natal, e a Brolite responde que todos lá disseram para ela ir em frente e viajar pelo mundo com os seus amigos. De longe, um deus observa tudo e fica satisfeito ao ver que o Takara conseguiu mudar os elfos superiores e reclusos. Ele fica curioso para saber até onde o Takara será capaz de influenciar o mundo e de que formas ainda irá transformá-lo. Enquanto isso, o Takara não sabe muito bem como reagir à situação com a Brolite, até que a Pune pergunta se ela já não faz parte do grupo. Ela diz que não precisam de motivos nem desculpas para levar uma amiga junto, e o Clay concorda na hora. Em seguida, Clay conta a Brolite que o próximo destino do grupo será o mar, e ela fica extremamente animada, já que nunca viu o oceano antes. Ao ver toda essa empolgação, o Takara se lembra do passado. Ele recorda de tudo que viveu ali, as aventuras que enfrentou, os perigos que superou para levar sorrisos ao rosto de tantas pessoas e, claro, todas as comidas deliciosas que experimentou. Com essas lembranças em mente, ele decide retomar as suas aventuras ao lado de seus amigos. E é assim, meu mano, que o vídeo termina. E não só o vídeo, né? O anime também acabou, mano. Agora só na próxima temporada. Meu mano, obrigado por ter acompanhado esse anime até aqui, cara. Espero que eu possa ter divertido você. Espero que essa história tenha agradado. E de todos os animes que eu trouxe, esse com certeza foi o que eu mais gostei de trazer. Não só pelas visualizações, né? Esse aí foi realmente divertido de editar, diferente de alguns outros, né? Se você acompanhou esse anime do começo ao fim aqui no canal, comenta a frase aí, eu estive aqui do começo ao fim, pra eu saber que você é brabo, ganha um coração aí nos comentários. Tamo junto, meu mano, e lembre-se, meu mano, o pai tá fazendo live lá na Twitch agora, mano, cola lá com nós. Além disso, não se esqueça, o Dres Animes ama você. Por que vocês me odeiam tanto? Porque você é feia. É engraçado o close na cara dela. Vai no vendedor clandestino ou vai nos agiotas do seu pai, que seu pai tá devendo dinheiro. Pede pra lá, ó, uma AK-47